Olá para você, eu sou Daniel Pires e esse é o LendaCast, o seu podcast para ouvir antes de dormir ou a hora que você quiser. E que alegria nesse episódio de hoje, porque o meu convidado veio de longe, viu? Ele veio lá do Mato Grosso do Sul, a cidade de Ladário. Ele é padre, né? É pedagogo, escritor. Escreveu 2 livros sobre o nosso querido Carlo Acutis. Por que eu falo nosso querido? Porque eu não sei se eu posso dizer, eu vou até perguntar para ele isso, que eu sou devoto de Carlo Acutis sem ser católico, porque eu já fui católico há muito tempo, vocês sabem disso. Mas a história do Carlo é uma história que me emociona muito. Eu já pedi desculpa pro meu convidado antes se eu chorar durante esse episódio, porque ele conviveu, gente, viveu, né, durante um ano inteiro com a família do Carlo. Mas eu tenho certeza que um ano parece muito pouco, mas assim, não é uma proximidade da gente como a gente se acha, né? Por exemplo, eu me acho muito próximo do Carlo, mas ele conheceu a Antônia, os irmãos do Carlo, o pai do Carlo, conviveu com eles. Então é com grande alegria que eu recebo aqui hoje meu convidado, que está um pouquinho assustado com o meu cenário, Padre Fábio Vieira. Obrigado, Padre. Imagina, meu querido. Que alegria, né? Já fazia tempo que você já tinha me convidado. Verdade, Nunca né? encontrávamos um espaço e hoje deu certo, né? Estou vindo de Fortaleza, de uma missão lá. Sim. E uma paradinha aqui hoje. E vamos poder aqui compartilhar muita coisa bonita sobre a vida, né? E o testemunho de vida do Carlo Acutis, né? E ser devoto significa que existe uma admiração, né? Exatamente. Uma admiração. Algo me tocou. E nesse tocar, por que não, começa-se um processo interno de rever e de mudar tanta coisa. Eu sempre digo, não adianta ser devoto de nome. Eu tô dizendo que sou devoto, Isso. mas não... Porque às vezes existe também aquilo que a gente chama de moda, né? Todo mundo é um santo novo, todo você é devoto. Mas o que da vida daquela pessoa que procurou com a própria vida uma configuração com Cristo toca em mim que eu possa tornar-me uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Esse é o sentido real, né? Da devoção. Do ser devoto, o que toca em mim para eu levar para a vida. Verdade. Mas muito obrigado pelo convite e vamos lá conversar. Obrigado você. E, gente, Padre Fábio tem uma agenda... você veio para cá com alguns compromissos já marcados, né, Padre? Então a gente tem que... não é meio que correr, a gente tem o tempo para conversar, mas hoje você está com o dia cheio aqui em São Paulo, Totalmente, né? Que bom, isso é bacana. As vésperas praticamente aí da canonização do Carlo, então as pessoas, né, o mundo, né, tá ainda tentando compreender certas coisas a partir desse jovem, né, dos nossos tempos e nesse momento. Não deixa de ser um grande sinal de Deus. Não só para a juventude, porque o Carlo foi abraçado por todas as faixas etárias. Verdade. Né? Porque tem santo que é mais assim, há um público para ele. Né? No caso do Carlo, não. O Carlo entrou em todos os corações. Eu não posso falar muito assim porque eu não sou tão jovem mais, tenho quase 40 já. Então tá jovem, eu tenho 51. Não, mas a gente tá jovem. Os 50 de hoje são os novos 35, eu digo assim, os 40 também, porque eu fui de grupo de jovens durante muito tempo. Meu grupo de jovens chamava Forjoc, Força Jovem com Cristo. E eu sempre gostei das histórias dos santos. Só que na minha época, né, meio estranho falar isso, na minha época, o Carlo ainda não que ele não existia, ele existia como pessoa, mas ele ainda não tinha sido... Essa história de fé da vida dele não tinha sido mostrada ao mundo, né? Ele falece em 2006, mas eu quero que você conte a história dele, né? Eu conheço a história dele por cima, mas você, com certeza, você pesquisa a história dele desde quando, padre? Desde quando entrei na casa dele. Então, na verdade, eu conheço a família Acutis há 12 anos. Então, o morar foi 1 ano, mas eu frequento a família, a casa do Carlos já há 12 anos, desde 2012. Então, eu conheci o Carlo pela mãe dele. Quem me apresentou o Carlo foi a própria mãe, né? Numa das minhas idas à Itália, eu queria saber onde estava sepultado aquele jovem candidato a santo, que o mundo não conhecia, a Itália não conhecia. Então, indo à Itália com outro padre, a gente tinha um santinho, né? E atrás tinha um telefone do servo de Deus, Carlo Acutis. O processo estava recém-aberto, porque ele morreu em 2006, o processo abriu 5 anos depois da morte dele, ou seja, em 2011. E em 2012, eu indo à Itália, quando a gente chegou em Roma, eu liguei naquele telefone
porque a gente estava indo a Assis e queria ir no cemitério, ver onde estava sepultado esse jovem. Ah, ele estava no cemitério ainda. Sim, né? sim, porque só tira-se do... Vou explicar depois para vocês que a exumação faz parte do processo Tá. para depois ser levado para alguma igreja. Uhum. Então, nós ligamos naquele celular e, para nossa surpresa, quem atendeu foi Dona Antônia, mãe do Carlos. Então, era ela que distribuía o santinho do filho, né? E ela, vocês estão chegando quando? Ó, a gente está chegando amanhã em Assis, e demos o horário. Quando chegamos lá, ela estava na estação do trem, nos pegou, colocou dentro do carro e levou para casa dela. Gente, que honra. Aí nasceu uma grande amizade a partir daí. Aí todos os anos estava eu lá na casa da Dona Antônia como se fosse minha casa. Entendi. E ela sempre assim, vem passar um tempo aqui, vem morar um tempo aqui, ajudar na Associação Carlos Acutis, vem Padre Fábio, etc. E quando nós voltamos, começamos a divulgar no Mato Grosso do Sul. E em 2013 acontece já o suposto milagre, né, que levou depois Carlos à beatificação. Né? E eu pude participar do processo desse milagre, porque eu fui por 2 vezes levar o processo lá de Campo Grande até o Vaticano para a audiência, né, na Congregação pela Causa dos Santos, para apresentar a investigação do milagre. Né? Então tem dedo seu nesse primeiro milagre, padre. Que maravilhoso. Por isso que nasceu o título do meu primeiro livro, Foi Carlos. Foi Carlos. Aí quando em 2019, numa dessas minhas idas, Uhum. aí eu falei para Dona Antônia, tá bom, Dona Antônia, eu vou. Eu estava até pároco da catedral, lá da minha diocese, de Corumbá. Aí eu decidi ir, quando foi em janeiro de 2020 eu fui, de mala e tudo, né? Aí a Dona Antônia falou, onde você quer ficar? Qual? Né, porque eles têm a casa, né, a casa que o Carlos morou, e tem a outra casa que depois que nasceram os irmãozinhos, eles compraram uma outra casa maior. Senão eu quero ficar aqui, do lado do quarto do Carlos. Aí, meu amigo, acontece tudo aquilo que a gente jamais imaginaria que fosse acontecer, aquela pandemia. Né? Ah, momento da pandemia. Foi. Quando foi em março, o mundo fecha, né? O mundo para, as igrejas fecham. Então, nos vimos ali dentro de casa, fechados, eu, Dona Antônia, o pai, os irmãos, a avó, a tia do Carlos. E o que é isso, né? A Itália, seu maior patrimônio que a Itália tem são seus idosos. E a gente viu todo mundo morrendo ali. Foi aí que lá do quarto do Carlos, muitas vezes lá deitado na cama dele, comecei a rezar o terço com o Brasil. Foi aí que nasceu o apostolado Devotos de Carlos Acutis Brasil. Rezando o terço, meia-noite lá, era 18 horas aqui, e rezando o terço, de lá do quarto do Carlos. E vivendo todo aquele momento angustiante, porque a Itália foi o primeiro país do Ocidente a enfrentar tudo aquilo. É, verdade. Eu pensei, né, Daniel, muitas vezes, assim, naquele março, principalmente, que foi doído, né? Eu disse, nossa, eu vim morrer aqui, né? Passou isso na sua cabeça? Passou, acho que na de todos nós, passou, né? É. Embora o mundo todo viveu aquilo, mas a forma que o Brasil encarou a pandemia foi diferente. Foi. A Itália foi o primeiro país do Ocidente. Não tinha regra, não tinha receita, como saber lidar com isso. Parecia que olhar para alguém você já ia morrer, né? Então, todo mundo morrendo, os idosos morrendo. Assim, nossa, eu vim morrer aqui. Assim, bom, pelo menos vou morrer na terra de São Francisco, de Santa Clara, no quarto do Carlos. Já estava assim, pensando, poxa, eu vou morrer aqui. É. E estava tão em paz, porque ia morrer ali, né? E em Assis não teve um contágio e nenhuma morte. Nenhuma. Assis, protegida de São Francisco, não teve um contágio e uma morte. Lógico que ainda ecoa, quando eu chego à Itália, ainda ecoa, vem na memória, no inconsciente, na memória afetiva de tudo que a gente viveu, as sirenes das ambulâncias, porque foi um negócio aterrorizante. Imagino. Né? Mas veja bem, o que nos sustentou? A Eucaristia. E olha que coisa, isso aqui eu nunca canso de dizer. Aí num dos almoços a gente conversando, olha, Dona Antônia, o mundo parou, tudo ficou sem missa, as igrejas fechadas. Mas a família do Carlos Acutis não ficou um dia sem missa. Ele mandou um padre lá do Brasil para dentro da casa dele. Dentro de casa, é verdade. E o que nos sustentou naquele período, naquele ano? A missa diária. Né? Então, o santo da Eucaristia não deixou sua família sem a Eucaristia. Né? Então, veja bem, então, eu entro na família mais fortemente nesse contexto. Né? E nós, na nossa fé, é um chamado de Deus, o que Deus quer com tudo isso. Aí a conclusão que chegamos foi Carlos. Né? E eu sinto que ele continua até hoje, né, nessa intercessão por mim, nessa missão,
porque quando eu voltei, daí eu não parei mais, né? Ainda tem muita coisa, Daniel, que eu não compreendi, que racionalmente não tem como a gente compreender. Acho que é só com o tempo que você vai entender o que você está vivendo hoje, né? Porque é fora dele, da convivência, que a gente tem a visão das coisas. Por exemplo, a gente falava antes, enquanto o Carlos estava vivendo a sua vida, né, ninguém sabia que tinha algo extraordinário, mas não se identificava que era santidade. Hoje nós dizemos, e a igreja reconhece, que a forma que ele viveu foi de santidade, que é um chamado que Deus fez a todos. Mas todo mundo, Deus, quando cria, te dá uma coisa chamada livre-arbítrio. Você é livre para querer o céu, para querer o inferno, para querer o que quiser. Deus não vai interferir na sua liberdade. Agora, ele te dá os caminhos. Tá aqui, filho, ó. Tá aqui, ó. Quer? Qual que você quer? Tá aqui. Entre o bem e o mal, você quer fazer o quê? O bem ou o mal, a opção é sua. Agora, arque com as consequências, porque tudo na vida se paga um preço. É verdade. E o cara fez a opção pelo bem, né? A santidade nada mais é do que fazer uma opção pelo bem. O Carlos, a história dele, pelo que eu conheço, aí, é aquela em que ele, muito jovem, ele começa a ter um blog, né, que ele tinha. Vamos lá. Na verdade, o Carlos, a única coisa que o Carlos tinha era um notebook que ele conectava à internet e fez as suas pesquisas, né, sobretudo o seu grande maior amor, sobre a Eucaristia, onde ele pesquisou sobre os milagres eucarísticos, né, usando essa ferramenta que é a internet, e também sobre os títulos marianos, seus dois grandes amores, a Eucaristia e Nossa Senhora. Então ele deixou para a gente um legado muito grande, que nem eu como padre parei um dia para pesquisar e nem sabia que tinham acontecido tantos milagres eucarísticos no mundo. No mundo, né? Até lá no Egito o Carlos encontrou milagre eucarístico, né? Eu acredito que naquele coração jovem que pulsava de amor pela Eucaristia, ele queria dizer, mostrar através dos milagres dessa pesquisa para as pessoas, olha, está aqui, o maior milagre que acontece todos os dias. Cristo que se fez alimento, se fez comida. É uma forma que Deus encontrou de continuar nos amando, só que diferente, de dentro para fora, porque comida vai para dentro. É verdade. Olha como é a lógica de Deus. Nós, quando escolhemos a quem amar, nós olhamos o estético, o por fora. É bonito, não é? Né? Me atrai ou não? Deus não vê a aparência, porque Ele te criou na essência. O homem vê a aparência, Deus vê a essência. Então a Eucaristia é a forma que Deus encontrou de continuar nos amando, de dentro para fora. E o Carlos foi profundo nisso. Lógico, o seu notebook foi o seu diário de bordo. Ali a gente encontrou os vídeos caseiros que ele fez, as suas mensagens, as suas criatividades em site, porque Carlos tinha lido tudo sobre... hoje a gente chama TI, né? Você vê a biblioteca do Carlos lá no quarto dele, tinha livros assim, dessa grossura, de quem estava fazendo engenharia da informática. Ele pesquisava por ele, né? Autodidata. Autodidata. Esse autodidata eu dou um outro nome, teologicamente falando. Isso numa conversa com Dona Antônia, a gente chegou a essa conclusão. O Carlos tinha ciência infusa, né? Padre, o que é isso, ciência infusa? Eu ia perguntar, o que é ciência infusa? É uma inteligência transcendental. Tá? Eu estou aqui, mas estou no céu. Ou seja, para ser mais específico, o pai do cara que dizia, se ele sentasse 5 minutos com você, ele dizia quem você era. E dizia para você o que você precisava ouvir, não o que você queria. Caramba. Ou seja, a pessoa que tem inteligência, essa inteligência transcendental, essa ciência infusa, ele lê a alma. E o Carlos tinha isso? Tinha de essa encontrar capacidade. As pessoas e falar, dar uma palavra de tem um bondade. Episódio, inclusive tem um episódio de uma senhora que, inclusive naquele ano que eu estava lá, em 2020, ela entrou em contato, mandou um e-mail. Numa das viagens do Carlos a Lourdes, tinha uma senhora que estava passando por um problema muito difícil, né? Estava até em prantos. Ela estava sentada diante da gruta de Lourdes, lá na frente. E o Carlos estava com a família lá atrás. Ele simplesmente saiu, levantou do lugar dele, foi lá na frente e sentou do lado daquela senhora e conversou com ela por 5 minutinhos. Sem conhecer ela. Sem conhecer ela. A avó do Carlos foi que lembrou, eu lembro, na época da beatificação, que começou a sair a foto do Carlos, o mundo começou a conhecer esse jovem, que foi aquele ano de 2020, mais intensamente por conta do milagre que aconteceu no Brasil. Aquela senhora entrou em contato,
Mas foi esse jovem que eu encontrei, porque ela nunca mais tinha visto. Ela mandou foi esse jovem que disse para mim o que eu precisava. Ele me confortou, né? Mandou a mensagem lá para a família. Incrível. Né? Eu encontro, foi esse jovem, foi ele, esse menino. E ninguém conhecia ela, ninguém nem a conhecia família, ela. nem o Carlos. A avó lembrou, assim, eu recordo que realmente a gente estava sentado rezando e o Carlos levantou do nada e foi sentar lá na frente. A gente pensou que ele tinha ido rezar mais próximo da imagem. Mas não, ele foi consolar a senhora. Uhum. Caramba. Então, assim, ele leu a dor dela, ele sentiu a dor dela e foi lá dizer. E essa senhora entrou em contato anos depois. Para falar, foi Carlos. Foi Carlos, quando ela viu a foto. Foi esse menino que falou comigo lá em Lourdes há tantos anos atrás. Gente, olha. já pensou que privilégio? Eu sempre fico fazendo esse exercício, Padre Fábio, de imaginar como era lidar com o Carlos. Porque, por exemplo, você também não conheceu Vivo, né? Vivo, a gente diz na maneira terreno, né? Mas eu sempre eu tento ver por esse lado no seguinte sentido. Humanizar os santos, porque, por exemplo, São Francisco, a gente não tem uma foto de São Francisco, a gente tem desenhos, imagens, né, dele. Padre Pio a gente já tem imagens da missa dele, da última missa e tal. Agora o Carlo Acutis, a gente tem imagem dele, a gente tem vídeos dele, e você falou que foram encontrados esses vídeos caseiros no próprio notebook dele, né? Isso, inclusive o que ele diz que estava pronto para morrer. Estou destinado a morrer. Sono destinato a morire. Eu tentando falar italiano, não falo nada italiano. Você fala italiano? Sim. Eu não falo nada. Só aprendi a falar tchau. Tchau, né? Quando chega, tchau. Chega, tchau, tchau. E grazie. Prego. Prego. Eu só falo mais isso. Qual é a frase dele mesmo? Sono destinato a morire. Né? E aí ele bate uma palma assim. Isso, sono destinato a morire. Mas tinha um pedacinho antes que foi perdido, onde o complemento desse vídeo era: quando eu tiver 70 quilos, estou pronto para morrer. E ele morreu com 70 quilos. Jura? Mas por que ele fala isso? Eu acho que pelo 7. Tá. Que o 7 é a perfeição, o número da perfeição, o número de Deus. Então, assim, era um jovem que, por ter essa inteligência transcendental, ele já sabia. O cara sabia que teria vida curta, que ia morrer rápido. Isso ele sabia. Né? Por isso que ele estabeleceu o seu projeto de vida aos 7 anos e a sua meta, que era o céu. A única coisa que aquele jovem belo de 1,83 m queria era o céu. Era alto, Carlos? 1,83? 1,83. Alto. Ele... essa coisa de quando você fala saber, essa sabedoria espiritual transcendental. É a ciência infusa. Que nem ele sabia. Nem ele sabia. Você tem certezas que você não sabe de onde vem, mas está dentro de você. Tá. Tem coisas que você sabe, você sente, sabe? Você não sabe precisar no tempo, a data das coisas. Mas ele sabia que ia ser logo. Mas não sabia o dia, mês e ano. Isso ninguém sabe, só não compete a nós. Mas você tem certas certezas na vida, entendeu? As pessoas mais espiritualizadas e que vivem assim o cara dizia, né? O que é a felicidade? A felicidade é o olhar voltado para Deus. E a tristeza é o olhar voltado para si mesmo. Então nós olhamos o mundo que existem de pessoas tristes. Por quê? Porque são egocêntricas, orgulhosas, egoístas demais. Olham somente para elas mesmas. Quando eu volto o meu olhar, né, não só no sentido figurado, não é olhar só, mas quando eu volto toda a minha existência, né, para algo que vai além de mim mesmo, a minha vida muda, porque eu crio uma outra perspectiva, não só da perenidade, de que tudo começa e termina aqui mesmo. E nós sabemos, pela inteligência que temos e a consciência de nós mesmos, que as coisas não vão acabar aqui. Senão não teria sentido. Eu ficaria muito chateado se tudo fosse acabar aqui. Essa é a minha... também é uma pergunta para o senhor, padre. Prefere que eu te chame de senhor ou você? Fica à vontade. Porque tem gente que eu chamo de senhor e fala, senhor não. Não, eu acho bacana. Okay. Pelo contrário, eu acho bonito. Acha bonito? Eu também acho. É respeitoso, exato. Né? Ainda mais como não é no sentido de ser velho. É de reconhecimento, de respeito. Eu não gosto quando me chamam de tio. Ô tio. Aí eu falo, não, tio não, me chama de senhor, mas não. Eu também falo, eu só sou tio de 4 sobrinhos. Né? O padre, o que eu queria te perguntar, qual que é essa visão da igreja mesmo, né? Porque é o que eu te falei no começo, esse podcast ele não é um podcast cristão. Eu já vi muito você... É um podcast de todas as religiões, a gente fala de todas as religiões, mas eu já vi muito senhor ir a vários podcasts católicos. Sempre. É o primeiro. É o primeiro não católico? É o primeiro. Ai, que
honra. Obrigado por aceitar, viu? Não, é engraçado isso, porque tem muita gente que vem, às vezes, líderes religiosos, e fica assim, mas o que você vai falar de terror? Não, falar de terror, eu vou falar de sobrenatural. E até você falou agora dessa visão transcendental do Carlo, isso é sobrenatural, né? Isso vai além do corpo físico. Além da natureza. Exatamente. Os santos tinham muito isso, né? A própria Dom Bosco se bilocava, né? O próprio Padre Pio, que tinha embates com o demônio. Não, Padre Pio, para mim, é... Então, assim, são pessoas que foram perseguidas na sua existência por conta do seu amor profundo. Olha, se quer ser perseguido, ame muito a Deus. É como se o mal, os demônios já soubessem que essa pessoa... esse daí já está predestinado a amar a Deus. É ele que a gente vai tentar. Sim, porque você vai incomodar quem... né? Quem tá no lado contrário. Né? Quem já está na dele, ele não liga. Pô, então, vamos pegar essa turma aí que elas estão querendo muito ficar com Deus. Entendi. Né? Mas o cara era de uma leveza. Eu conversava muito com a Luana. A Luana é a vovó do Carlo. A gente, nossa, batia papo. E ela dizia, meu neto era leggero, né? Leve. Onde ele chegava, ele deixava uma leveza. Se estava uma confusão, se estava uma coisa tensa, o Carlos chegava. Então, isso é transcendente. Tem pessoas que conseguem, só em você olhar para elas, né? Se olhar para elas, parece que você tira a ansiedade. Porque nós vivemos um grau de ansiedade muito grande, nós queremos tudo para já, para o imediato, sofre antecipadamente com coisas que não existem. O Carlos chegava, dava uma leveza. E ela usava uma outra expressão que eu achei muito bonita. Meu neto era solare, né? Ou seja, brilhante, luz. Solare. Solare, a expressão italiana significa brilhante, luz. Ele clareava o ambiente, né? Porque ele era cômico também. O cara era... fazia umas piadinhas. Vixe, igual a mãe. Dona Antônia, você conversa com ela assim, a cada 10 palavras, 8 é piada. Ah, é? Ah, que bom. O Carlo é a versão masculina da mãe. Né? Então, assim, a Dona Antônia é de uma leveza. Naquele ano que eu morei na casa dela, eu nunca vi um dia a Dona Antônia levantando mal-humorada. Nunca. Jura? Nunca. Ela transformava tudo em alegria. E você vê isso também, padre, como uma missão dela? Porque você falou para mim que ela entregava os santinhos do filho, né? Os santinhos com o telefone. Sim. Então ela também tinha isso, né? Mas veja bem, foi um processo. Aí aqui eu destaco aquela famosa frase que nós usamos, acho que você já deve ter ouvido, que diz assim: santo de casa não faz milagre. Não faz, claro, já ouvi muito. O Carlos foi o santo que fez milagre primeiro em casa. Ele transformou sua família. Dona Antônia hoje é a porta-voz da mensagem do filho. Por quê? Porque ela experimentou a transformação a partir da vida de santidade do próprio filho. Porque embora eles fossem católicos, não eram praticantes. Eram os católicos de BGE. Você jura que a família do Carlo Acutis não era praticante? Não. De jeito nenhum. Jura, só padre? De batismo. Tá. Sabe, o católico que é batizado por proforma, por social. Sim. Nós estamos falando, Daniel, de uma família milionária que frequentava a corte britânica, você quer saber, né? Eu sabia que eles tinham dinheiro, mas sim, milionários são milionários. Então. São, né? Numa descrição, Dona Antônia hoje tem 5 vestidos. Você vê sempre ela com o mesmo vestido, parece que é um hábito. Eu vi ela, padre, fala, mostrou o guarda-roupa da Dona Antônia, 5 vestidos. O Carlo ensinou, fez com que a família ressignificasse o dinheiro que eles têm. Mas por quê? Porque ele teve uma grande inspiração. A inspiração de Carlo foi Francisco de Assis. São Francisco. Então nós temos São Francisco lá em 1100, um jovem rico que se despojou de tudo. E em 2006 temos um outro jovem riquíssimo que na mesma cidade de Assis, que ele escolheu, se despojou de tudo. Não como Francisco, mas ensinou a família a se despojar. O Francisco não conseguiu fazer isso com seu pai. Não, ele vendia tecidos, né? O pai, né? Mas o Carlos fez com que a sua família encontrasse uma razão para o dinheiro que eles têm, né? E como aquela criança que já aos 7 anos de idade tinha lido todo o catecismo da Igreja Católica, coisa que muitos de nós católicos não fizemos, sabia da vida dos santos de cor e salteado. Por quê? Porque a gente busca aquilo que o desejo da alma é intenso, né?
Então ele buscava a santidade, então eu vou me espelhar nos santos. E foi em Francisco de Assis que ele encontrou referência para a sua vida. E quando ele foi a Assis a primeira vez, ele disse: Mama, eu quero morrer, eu quero que a senhora me sepulte aqui. Olha bem, 2 anos antes de morrer, quando ele foi a Assis, ele: Mama, a senhora me promete que me sepulta aqui? Dona Antônia, para de coisa, Carlos. Você que vai me visitar, Carlos. E você, né? Mama, a senhora promete que me sepulta aqui? Ele fala, ele crava isso. Crava ela. Tá bom, tá bom. Vou sepultar. Pra parar de falar, né? Tipo, não fala em morte agora. Porque depois ela ficou, mas por que Carlos quis dizer isso? Aí eles compraram uma casa logo em seguida em Assis, porque o Carlos queria sempre estar em Assis a partir daquele tempo, né? E 2 anos depois o filho morre. E ela faz o que o filho pediu: sepultarei em Assis. E quando o Carlos, o bispo de Assis falou: Carlos é um altro Francesco, é um outro Francisco dos nossos tempos. Coincidência ou não, quando o corpo do Carlos foi exumado, seus restos mortais foram levados para o santuário della Spoliazione, o santuário do despojamento, no local onde Francisco se despojou, tirou suas vestes e jogou para o pai ali no meio da rua, do lado da casa do bispo. É esse aquele momento em que ele tira, naquele local então que Francisco tira as roupas, fica quase nu na rua, fala: não quero nada. Não, ficou nu mesmo. Ele fica nu mesmo. Aí o bispo sai de casa e o cobre. Ali naquele local, ali naquele santuário. A casa do bispo é do lado. Tem um portãozinho do lado à esquerda. Você desce assim, tem um portão. Aí tem um santuário à esquerda. E é uma igreja meio no fundo, assim. Você desce, né? Isso. Foi ali onde São Francisco se despojou das suas vestes, em frente à casa do bispo. Então, os restos mortais do Carlos, quando são exumados lá do cemitério, é levado para lá. Isso. Ele foi levado para o santuário. O bispo quem decide onde vai ser levado. Porque, veja bem, Daniel, dentro do processo de canonização de uma pessoa, chega um momento que tem que ser feita a exumação, que é solicitada pelo Vaticano, até para ver se... Porque, como vai ser santo, tem que ser... O que sobrou tem que ir para uma igreja. Entendi. Tá? Tem que ir para um santuário, onde o bispo local determinar, onde o Vaticano determinar. Uhum. Lá o bispo de Assis determinou que ficaria ali. E até para fazer relíquias, né? Para fazer relíquias, o que sobrou. E na exumação do Carlos, para nossa surpresa, ele estava todo intacto. Você participou da exumação? Participei. Vi o corpinho do Carlos perfeito, sendo tratado. Gente, eu não tenho ressecado, lógico. Para imaginar como foi essa visão. Foi um dia antes, eu fiquei pensando: meu Deus, eu vou ver pela primeira vez na vida alguém desenterrada, né? Um corpo desenterrado, como que é isso? Uhum. Que eu nunca tinha visto também, né? E quando já tinha tirado do cemitério, estava numa capela, numa sala que foi levada, e estavam os legistas, o pessoal que ia fazer o tratamento de mumificação para não se decompor mais, porque agora uma coisa é estar lá sepultado, depois tem contato com oxigênio, com tudo. Sim. Aí foi tratado, mas estava assim, perfeitinho, parecia dormindo. Mas vocês não sabiam como que estava, claro. Não, de jeito nenhum. Sabe quem sabia como estava? Dona Antônia. A mãe. A mãe, ela falava: eu tenho certeza que meu filho está intacto. Quando tirou, ela deu um pulo de alegria. E eu sapevo. Ela disse: e eu sapevo. Sim, ela acompanhou tudo. Caramba, a mãe tem uma... Tem, a Dona Antônia tem uma ligação com o céu também, só pode ser. É óbvio. E veja bem, era tão profunda que ela sorria. Na exumação? Sim, ela só estava assim, eu não sorria, eu não sei, de alegria. Se fosse uma mãe brasileira, ia se jogar para tentar ressuscitar o filho. Gente, Padre do céu. A alegria da mãe de ver o filho... Não, mas aí, ó, vamos pensar também de uma maneira... Tentar dar um pulo para fora dos não católicos. Porque para os não católicos, a gente até conversou isso um pouco antes aqui. Para os não católicos, pode ser uma visão um pouco mórbida, um pouco medonha de um santo, né? De um menino de 15 anos, porque ele fica sepultado, acho que 19 anos. Não, ficou 13 anos. Ficou 13 anos? Foi 13 anos depois. 13 anos num corpo comum dos meros mortais, não teria mais nada. Nada resiste ao tempo, meu filho. Pois é. 3 anos depois não tem mais nada. 3 anos, né? Não tem mais nada. São 13 anos sepultado. O Carlos ficou 13 anos sepultado. E por que eu tô falando dos não católicos? Porque quando você fala que a mãe estava alegre, então tem que ter uma questão
muito espiritual na parte dos dois, né? Ele já Sim. tinha em vida e ela, não, meu Sim. filho é santo. É como se ela tivesse, você vê como se ela tivesse a certeza de que ele Sim. seria santo a partir do corpo incorrupto. Mas veja bem, você falou uma expressão aí que é bom a gente... Incorrupto, né? vamos... Que causa debates. Então vamos desmistificar. O corpo do Carlos não é incorrupto. Não Não é. existe corpo de santo nenhum incorrupto. Vamos deixar isso aqui bem claro, tá? Existem corpos intactos, que é diferente de incorrupto. O que seria o incorrupto? Seria... Vivo, ressuscitado. Só Jesus teve corpo incorrupto. Entendi. Um corpo ressuscitado, e nosso corpo está incorrupto aqui. Tá, não tem uma Estamos corrupção, vivos. não tem... Exato, né? exato. Então, incorrupto é isso. Agora, a incorruptibilidade, ela tem graus. Tá. E o intacto é um dos graus. Porque para estar incorrupto tem que estar inteiro. Não tem que estar decomposto. Então, o corpo do Carlos estava intacto, não se decompôs. Nem os órgãos internos. Estavam todos intactos. Também estavam intactos. Todos. É tanto que na beatificação ela entrou com o coração, que está lá na Catedral de Assis. Fui também lá. Está lá o coração do Carlos. Entendeu? Os outros foram fragmentados para relíquias. Então, veja bem, eu respondo a sua pergunta com a resposta, com a reflexão que o pai do Carlos fez. Ele não foi para a exumação. Como é o nome do pai do Carlos? Andréa. André. Ele não foi, disse não fazia questão nenhuma de ir. Ele não quis ir. Não, ele falou assim, não me interessa o corpo do meu filho. Me interessa a santidade dele. Lógico, quem olha assim, nossa, que frio, não. É uma forma racional de entender a coisa. Por isso que eu te pergunto, para quem, né, não é da nossa da Aham. doutrina católica, ver um corpo é apenas um corpo morto, Certo. né? Que não é a visão da mãe, por exemplo. Não é a visão da mãe, não é a visão dela. Agora, veja bem, o Carlos não é santo porque o corpo estava intacto. Porque se fosse assim, São Francisco não seria, não sobrou nada. Verdade. Tá? Então não é por isso. Às vezes as pessoas interpretam mal e nos julgam e vai dizer que é idolatria, que não sei o que. Não. Mas não deixa de ser um sinal. Por que esse corpo... Um baita sinal, vamos Exato. combinar. Porque que 13 anos, nos né? nossos tempos, Deus permite um corpo intacto de um jovem que viveu em santidade. O que Deus quer dizer com isso? A pergunta que a gente tem que fazer sempre é essa. Não é parar no Carlo. Aliás, nem ele queria isso, nem um santo quis isso, como ele mesmo disse, nonio madio. Nós não paramos nos santos, mas os santos me chamam a uma reflexão. Se ele pôde se configurar com Cristo, eu também posso. Né? Então, assim, o corpo do Carlo intacto, como de outros santos, Santa Rita de Cássia tem 600 anos, está lá do mesmo jeito. Perfeito. 600. E o dela foi o único corpo na igreja que não foi feito tratamento nenhum para não se decompor. Nada. Nada. Está lá do mesmo jeito, ressecado, que é uma aparência ressecada, óbvio. O do Carlos também estava ressecado, né, desidratado. Foi feito o tratamento, depois foi colocado uma máscara de silicone, ali a máscara de silicone não é cera, nas partes externas, mãos, e foi tudo feito em 3D, a partir tudo para encaixar certinho. Como ele era, né? Exatamente. Mais próximo do que O cadáver está ali embaixo, ressecado, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu que vi, né? Fiquei Eu preocupado. falei assim, até ressecado o Carlos continuava bonito. Entendeu? Como que era? A imagem dele, então, ele transparecia uma Sorrindo, serenidade. sorrindo, tava meio de ladinho, bem ressecado mesmo, escuro o corpo, né? Porque fica, mas pele, unhas, cabelo todo caído, né? Porque desgrudou do crânio, e bem ressecado, mas aparência perfeita, assim, tranquilíssimo. É interessante que as roupas se decompuseram todas. As roupas do... Aí, ó. As roupas ficaram, não tinha como aproveitar tudo, mas o corpinho dele estava perfeitinho. Pele e osso. Imagina uma pessoa assim, bem cadavérica mesmo, pele e osso, porque desidratou, não tinha mais líquido, não tinha mais. Aí foi feito um tratamento que eles fazem à base de sal, etc., para mumificar e tratar. E pronto, agora sim não se decompõe mais porque está mumificado. Então, quando ele é exumado, você participou, a mãe, mais alguém da família dele? Não, só estava Dona Antônia. Só Dona Antônia mesmo. Aí o bispo, estavam também os legistas, o pessoal autorizado pelo Vaticano para estar ali. Aí foi levado para uma capela dos Capuchinhos, onde ficou lá sendo tratado por 2 meses. Porque a minha dúvida sempre também foi essa, Padre Fábio, que é o seguinte, porque quando exumam ele, já tinha essa ideia de expor o corpo, tudo, ou ainda não? Sim, veja bem, isso faz parte do processo. Tá. Já quer que eu explique? Claro, por Então favor. vamos lá. Toda pessoa candidata a santa tem que se abrir um processo canônico na igreja.
E esse processo só pode ser aberto, por exemplo, 5 anos depois da morte do candidato. Quando há indícios de que ali tem uma vida de santidade, o bispo local, no caso, na época, Carlo morava em Milão, e o bispo local de Milão, diante de provas e testemunhos que chegam até ele, ele abre uma postulação, monta uma equipe para fazer uma investigação se há indícios de santidade na vida daquela pessoa que possa justificar a abertura de um processo. Tá. Feito isso, diante dos testemunhos que chegaram e da fama de santidade que foi rápida, imediata depois da morte do Carlo, o bispo, de posse disso, montou essa equipe fez uma investigação e constatou que havia indícios, sim. E o que são essas provas e indícios? São testemunhos de pessoas? Testemunho de pessoas, mas muito mais do que isso, porque, veja bem, quando você está vivendo, nenhum santo, quando estava vivendo, gostava de ser chamado de ser santo. Até porque você vai ser santa, pessoa. Não. Até porque a modéstia obriga, né, meu filho? Então, imagina, o Carlo, a única coisa que ele quis foi o céu e viveu de acordo com esse desejo. Só que, na sua vida, ele fez coisas que nem ninguém sabia. Eu costumo dizer que o mais cúmplice do Carlo foi o babá dele, que conviveu com ele dos 5 anos até os 15. Quem? O babá do Carlo. Babá? Ele teve um babá, o Rogers. De religião hindu. Um cuidador, assim, um babá. Nossa, é a primeira vez que eu ouço falar de um babá homem. Tem as babás mulheres. Ele teve as babás mulheres até os 5 anos, depois foi o Rogers, que já estava ficando menininha. Tava o Rogers. Foi um babá. Foi. Um acompanhante que ia para tudo, porque a família era cheia de coisa, e ele, quem conviveu com o Carlo, levava para a escola, etc, etc. E olha bem, ele era de religião hindu, viu? Carlo catequizou, ele tornou-se católico, foi expulso da casta brahma dele. Que é da religião hindu? Casou na igreja católica e hoje era como um patrimônio da família. Ele cuida da casa da família em Milão. Gente, juro, eu não sabia desse personagem. É o Rogers. Personagem, enfim, né? Ele foi uma pessoa importante na vida do Carlo. Sim, então o Rogers foi cúmplice de muita coisa. E hoje é católico, casado. Católico, casado na igreja católica. Teve que abandonou a religião dele. Ou seja, se converteu, professou a fé católica e a religião dele o expulsou, porque é muito de castas, né? Uma vez que um sai... Não tem volta. Não tem volta. É bem aquela coisa, né? Ele foi contratado para cuidar do Carlo e tudo, e o Carlo acabou catequizando ele. Catequizou ele, porque veja bem, quando o Carlo levava ele para a escola, o Raja levava o Carlo para a escola, que é perto da casa dele, e passava na igreja. Aí o Carlo ia e ficava 15 minutos adorando Jesus. O babá também não sabia o que era, mas ficava ali do lado. Aí ele disse que muitas vezes, Carlo, o que você está vendo? Aí o Carlo, Jesus, Raja. Quem é Jesus? Vem aqui que eu te conto. E aí ele explicava da Eucaristia. Foi catequizando e mostrando Jesus para o Raja. Não tem como não se apaixonar por Jesus. Eu quero ser católico, Carlos. E se converteu. Foi. Ele foi batizado na igreja. E até hoje continua trabalhando para a família. Continua trabalhando. A gente fala que ele é a relíquia viva ali dentro da casa. Relíquia viva, padre, com certeza. Com certeza. Que conheceu o Carlo em tudo, sabia de todas as peripécias bonitas do Carlo. De manhã, o Carlo ia para a escola, ele enchia a mochila de lanche para sair entregando os mendigos. Quem fazia isso? O Carlo. Como é que é a história? Todo dia, antes de ir para a escola, ele já falava para os empregados da cozinha: quero tantos lanches prontos. Vários lanches. Mas o Carlo come tanto, né? Não. Ele colocava na mochila, Raja ia deixar ele na escola e ele saía entregando para os mendigos lá em Milão. Um gesto que qualquer um pode fazer, o bem. A questão é como eu faço. Qual a intenção que eu faço. Porque se eu faço para aparecer, não adianta. Dona Antônia, por várias vezes, cadê os cobertores da casa que estão sumindo? Podia ver que estava cobrindo um mendigo lá na rua. Carlo que dava. Carlo pegava e levava. Pegava e ele mesmo ia lá cobrir. Né? Juntava a mesada dele, pegava €1 de um, €1 de outro, do avô, da avó, e levava na obra social dos franciscanos mensalmente. E isso quietinho, não falava? Isso em segredo. O Antônio foi saber de muita coisa depois. A própria mãe foi saber depois? Depois. O Raja que sabia. Né? Padre do céu. Então, assim, porque o bem não precisa fazer propaganda. Eu lembro de uma passagem, não sei se é bíblica, que falava que sua mão direita faz, alguma coisa assim, a sua esquerda não precisa saber. Exato. O bem é assim, é na gratuidade. Tá? Porque senão deixa de ser bem. Assistencialismo qualquer pessoa pode fazer. Né? Mas o bem de verdade, com a intenção do bem, sem querer nada em troca, é outra coisa.
Quantas vezes o Carlos ajudou a empregada da casa a arrumar a casa para ela chegar cedo, porque ela morava do outro lado da cidade. E ela tinha que pegar o metrô, o ônibus. E ele ajudava ela a arrumar as coisas, varrer tudo. Antônio muitas vezes... Não, mama, é para que ela chegue em casa cedo para ficar com os filhos. Para ela sair mais cedo do trabalho, né? Isso, A casa tá pronta, tá arrumada. Exato. E o Carlos ajudava ela. Ajudava. Muitas vezes. Então são pequenos gestos que fazem a diferença imensa, né? O Carlos tinha uma mania, todo lugar que ele comprava muitos terços. Terço. Aí, quando ele saiu, o Raja que me contou, da última vez que eu estive com o Raja me contou, teve uma vez que foi muito engraçado. Ele sempre deixava um terço cair, deixava o terço em algum lugar, porque ele sabia que se alguém contasse aquele terço, aquilo ia ser um sinal para ela. É um símbolo religioso, né? E ele acreditava muito que Nossa Senhora podia tocar o coração daquela pessoa. Então, onde ele passava, na mochila dele, ele levava vários terços também, então ele deixava cair o terço. Aí o Raj disse que uma vez ele estava indo com ele, aí ele deixou cair o terço na intenção da pessoa que viesse logo em seguida atrás pegasse. Aí a pessoa viu que caiu. E pegou e chamou ele. Aí a pessoa pegou o terço e começou a gritar: "Ei, jovem, o terço!" Aí o cara: "Corre, Raj, corre!" Eles saíram correndo. E eles corriam, e a pessoa correndo atrás para devolver o terço. Não é para devolver. Aí o cara falou: "Não, ela tem que entender que é para ela esse terço." E eles desviavam, até conseguiu fugir da pessoa, porque o terço era para ela, mas a pessoa viu caindo. Então eram pequenos gestos que faziam uma diferença imensa, né? A própria conversão da Dona Antônia ao catolicismo, no sentido de ser praticante, se deu por quê? Porque o Carlos buscava, o Carlos fazia perguntas para a mãe que ela não sabia responder, mas ele já sabia e depois ficava dando risada. Perguntas teológicas, perguntas doutrinárias. Ela foi no padre: "O que eu faço? Meu filho não faz." Meu filho está fazendo um monte de perguntas. Aí ele falou: "Vai estudar." Aí ela foi estudar teologia. Ah, ela foi estudar. Foi, ela obedeceu o padre. Dona Antônia é uma excelente teóloga hoje. Ela coloca qualquer padre no bolso. Jura? Olha. Quem provocou isso? O filho. Foi Carlos. Foi Carlos. Entendeu? Então foi um menino que foi transformando todo o seu lar. Aí o que acontece? O Carlos morre e começam a aparecer os atos. Testemunhos. Então vamos lá, vamos dar histórias mais ou menos iguais àquela de Lourdes, por exemplo, da senhorinha. Sim. Mas histórias parecidas com essa. Sim. Só Carlos fez isso, Carlos fez aquilo, Carlos fez aquilo. Vou dar duas bem pontuais que começam a tocar a Dona Antônia, que peraí. No leito de morte, o Carlos, então assim, para quem não sabe ainda, o Carlos morreu de uma leucemia fulminante, tipo, internou na terça-feira, morreu de quinta para sexta. Então, foi muito rápido, né? Muito. O pai não chegou nem no hospital vê-lo, porque pensava que era uma virose, que daqui a pouco o Carlos está em casa, que nada. Foi uma leucemia fulminante e ele sereno e tranquilo, porque ele sabia que estava chegando o seu momento de ir para o seu grande desejo, o céu. E 15 anos, né? 15 anos. Então, assim, era filho único, né? Então, o que acontece? É verdade, padre, ele não tinha irmão nessa época. Não. Aí vem um primeiro milagre. A mãe diz: "O primeiro milagre do meu filho acontece comigo." Porque 4 anos depois da morte dele, aos 43, ela engravidou de gêmeos. Nasceram Francesca e Michele. Tem 14 anos hoje. Os gêmeos, E o Carlos em sonho falou para ela que estava enviando os irmãos. Ele fala em sonho? Para ela. Depois da morte dele. Isso, exatamente. Não se preocupe, mamãe, daqui a pouco vai chegar aí. E fala dos gêmeos. Fala porque ela não podia ter mais filhos, ela tinha um problema de saúde, não podia ter mais filhos. Ah, ela não podia? Não podia engravidar. Por isso que é milagre. Por isso que é milagre. Não, mas assim, só o fato dele aparecer e avisar, para mim já é um milagre. Pois é. Mas veja bem, o Carlos tem muito isso de... Eu tive 2 sonhos com o Carlos. E os 2 sonhos foram reveladores. Um deles, por conta do segundo sonho, eu tô aqui falando com você. Que eu tava quietinho lá no Pantanal na minha. E o Carlos me arrancou de tudo. E por conta de um sonho, Dona Antônia interpreta esse sonho que era para eu falar para a juventude. Como é que foi esse sonho? Ele aparece para você? O sonho foi uma coisa muito interessante. Foi naquele ano mesmo da pandemia. Eu estava num lugar muito alto e eu via um vale belíssimo. De repente o Carlos chega do meu lado, não fala nada, só dá risada. Ele olha para mim e aponta para o vale. E eu olho para ele, ele não me fala nada, ele aponta para o vale. Aí de repente começa a surgir um monte de cabeça desse vale. Que tudo uma teia se ligando assim. Aí eu olho assim, aí quando eu olho ele dá um sorriso e desaparece. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, meu Deus do céu. Um monte de cabeça, tipo pessoas. Pois é, um monte de cabeça de pessoas ligadas como se fosse numa rede.
Aí eu fiquei... Aí assim... Fui lá na cama dele, deitei. O que foi, menino? Aí eu fui celebrar a missa. Aí a nossa missa era todo dia às 13 horas. Cheguei na capela, depois chegou o pai do Carlos, tudo. Aí na homilia eu falei... Eu tive um sonho com o Carlos. A dona Antônia... Fala, padre, fala. Ela já se alegra. Dona Antônia, o sonho foi assim, assim, assim. Aí ela... Ficou... Aí saímos pro almoço. Aí ela ficou ali, ó. Ficou. Matutando. Acho que ela foi perguntar pra ele. Tá. Aí assim, ficamos aí. Quando o rapaz terminou o almoço, que a gente almoçou no jardim, naquele dia estava agradável, que almoçamos do lado de fora da casa, que tinha um jardim. No que nós fomos saindo, que eu paro e olho para frente, está o vale. Que a casa deles é lá em cima, na montanha. E eu vi o Vale de Assis. O que você viu no sonho. O que eu vi no sonho. E Dona Antônia ficou de um lado, o pai do Carlos do outro, assim, Dona Antônia, aqui é o lugar do sonho. Ela vê de Padre Fábio, Carlos está chamando você para trabalhar com as redes sociais, está falando para você ir falar para os jovens, para você sair daqui e evangelizar. Com as redes sociais, ela falou isso? Foi, meu filho, nem Instagram eu tinha. Agora tem. Criatura do céu. Tá aí, não parei mais. Gente, então foi um chamado... E outro dia ela me lembrou. Lembre-se, foi o sonho do que você teve com o Carlos. Porque todo dia quando eu faço missão, ontem mesmo já mandei para ela os vídeos, as coisas, eu deixo ela sempre alinhada do que eu estou fazendo. Então, foi tudo isso que aconteceu. Aí deixa eu te dizer os 2 pontos que fez com que Dona Antônia depois procurasse o bispo. Lá no leito de morte, o Carlos, na quinta-feira, na véspera, chegou para a mãe e falou: mãe, eu quero me confessar. Aí a Dona Antônia procurou, o primeiro padre que ela encontrou ali no hospital levou. O padre entrou, atendeu a confissão do Carlos, deu a comunhão, deu a unção, que são os sacramentos para nós católicos. A unção e extrema unção, né? Isso. Aí quando ele saiu, encontrou ela no corredor e falou assim: seu filho é santo. Esse padre. Esse padre que ela nunca tinha visto. E ele também. Ele nunca tinha visto o Carlos. Quando saiu da confissão, encontrou a mãe e falou: seu filho é santo. Então falou isso. Olha os sinais. Aquilo ficou nela. Horas depois o Carlos morreu. Ah, foi no mesmo dia. Foi. Aí, na missa de corpo presente, veja bem, nós estamos falando de uma criança, de um jovem rico, que de um ciclo restrito, onde ninguém tem muito acesso. Na missa de corpo presente, a igreja lotada, transbordando de gente da periferia, de mendigo, de gente de todos os lugares de Milão. A mãe olhou aquilo: mas de onde meu filho conhecia tanta gente? Aí que o Rajas fala: não, mas esses aí são amigos dele, faz tempo que ele dá lanche para eles. Os amigos dos lanches. Entendeu? Um mendigo foi falando pro outro: aquele jovem belo que nos ajudava morreu. Um foi falando pro outro e veio gente de todos os lados. Imagina, nem o pessoal da família, nem gente assim do ciclo, do nível dele sabiam, tomaram conhecimento da morte. E toda Milão tomou conhecimento. Nossa, que Então, é uma história bonita, mas é triste, né? Veja bem, a transcendência que foi o Carlos, as obras começam a aparecer. Aí um outro grande sinal. Aí o pessoal tem muito aquilo de mandar mensagem, flores na porta da casa da pessoa que morreu. E Dona Antônia começou a receber muita mensagem anônima. A mãe dele. A mãe dele. Eu vi muito dessas cartas. Sabe, que chegava na porta. Chegava na casa. Na casa. Nessa casa em Assis ou em Milão? Milão. Em Milão. Milão. Dona Antônia, de posse disso, levou ao bispo, olha. Aí o bispo... Nem eu sei o que é isso, Exato, tipo assim, né? Exato, o senhor quer autoridade para julgar isso. Meses depois o bispo: vamos abrir sim o processo, esse menino é santo. Tá aí, 13 anos depois, 18 anos depois, um dos processos mais rápidos da história da igreja. 18 anos depois vai ser canonizado. Quando é de Deus, Daniel, ninguém atrapalha, nem o demônio. Assim como Deus, né? Nem demônio assim como atrapalha. Deus é, né? Exato, quando é de Deus é. Assim como Deus é, né? Exato. Uma vez eu me questionava: quem criou Deus? Aí uma ministra falou pra mim: Deus é. Viu? Eu também tinha essa dúvida que eu perguntei pra minha catequista, tadinha. Até hoje eu lembro da resposta dela. Eu assim... Tadinha, ótimo. Porque eu falei... Porque a gente bota na saia justa as catequistas. Porque racionalmente, de onde Deus veio? Já pensou não ter planeta, não ter gente, não ter nada? De onde começou a surgir para que Deus existisse, para que tudo pudesse existir? Ela falou para mim: filho, Deus é onisciente, onipotente, aquela resposta pronta. Assim, não, tá, mas... Aí, por fim, ela falou assim: olha, Deus veio do nada. E o nada veio do quê? Para que Deus... Pronto. Você ficava ali. Ficava. Aí eu só fui compreender na teologia. Deus é a origem da própria origem. Ele se origina nele mesmo. Porque se Deus se originasse de alguma coisa, ele já não seria Deus.
Deus seria o que deu origem. Então ele é a origem da própria origem. Deus é. Basta. Eu sempre tive essa dúvida, e quando essa ministra chegou para mim, era uma ministra que eu amo até hoje, o nome dela é Rita, ela mora aqui perto, inclusive, e ela sempre foi muito doce nas palavras. Quando a gente vê Deus em muitas pessoas, né? E eu via a imagem de Deus nela, assim, na doçura. E aí um dia ela falou, Dani, Deus é só isso. Pronto. Aí me respondeu, assim, me fez... É porque às vezes a nossa racionalidade das coisas, ela nos impede de ter o foco espiritual das coisas e a transcendência. Porque nós queremos engessar tudo, empacotar tudo. E também entender como um olhar humano, né? Que muitas vezes não é, né? Deus não cabe dentro dessa sala. É verdade. Imagina. É como o ar que nós respiramos, não dá para aprisioná-lo. Tá em tudo, né? Exatamente. Padre Fábio, ainda sobre a doença, né? O momento ali que você falou que foi uma leucemia fulminante, ele chega... Essa é uma dúvida que eu sempre tive e eu não encontro muita informação sobre o processo de doença dele, porque ele morre no dia 12 de outubro de 2006. Aqui no Brasil a gente comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida e tal, né? Mas lá, não sei se tem feriado lá no dia 12 de outubro, acho que não, mas aqui no Brasil. O Carlos ele chega a ser tratado logo que descobre, porque é uma doença que vem e ninguém nunca, sei lá, não teve um exame prévio antes dessa descoberta. Como é que foi a descoberta da doença do Carlos? Digo já, vamos lá, vamos começar. Domingo, saíram para almoçar, normalmente, em Milão, e a Luana disse para mim, isso é a Luana que me contou os detalhes. Não teve histórico na família, ninguém nunca teve leucemia, nada, não existiu nada disso. Não tem histórico. Não. As crianças, quando nasceram, também fizeram todo o mapeamento, não tem nada que possa. Aí eles estavam almoçando, aí a Luana sentou do lado do Carlos, assim, e viu que tinha uma pintinha vermelha aqui no rosto dele. Luana, avó. Avó. Aí ela, o que foi isso, Carlos? Ele falou assim, não, deve ter sido um pernilongo que picou. Segunda-feira, o Carlos foi para a escola normalmente, fez educação física. Quando ele chegou, no final do dia, ele foi direto na avó, que era muito grudado com a Luana. Nona, tô com indisposto, tô sentindo um cansaço, uma coisa assim. Ela falou, ela viu que ele estava meio febril, mandou ir pro quarto, deu um remedinho, mandou ir pro quarto. O cara dormiu, só acordou na terça. Terça de manhã, quando ele acorda, ele vai direto no quarto da nona e fala, Nona, urinei sangue. Aí ela, volte pro quarto, vou chamar sua mãe, então é coisa mais séria, volte pro quarto. Quando ele foi pro quarto, ele já não levantou mais da cama, ele já não sentiu mais as pernas. Gente. Aí já veio a ambulância, levou tudo. Quando faz o hemograma, já vê, né? Ele estava com a leucemia do tipo M3. Na época, não existia nem tratamento quimioterápico. 2006, né? Isso, era como se fosse uma cepa nova de um vírus, né? Essa leucemia é uma outra ramificação. E o que fazer, né? Então, dá o tratamento paliativo ali, né? Mas ali em no casa hospital, já foi levado. Foi o Hospital San Gerardo, em Monza. Especialista, ele morreu lá no hospital. E não tinha muito o que fazer, né? Então vamos usar o que tem de recurso na época, né? Com certeza ele estava sentindo muitas dores, porque ia acontecer uma espécie de derrame, né? Subindo até chegar ao derrame cerebral. Né? Como se fosse subindo. É uma trombose generalizada que vai explodindo as veias. É porque leucemia no sangue, né? E essa foi fulminante mesmo, né? Então, o Carlos estava lá, os médicos chegavam, Carlos está sentindo alguma dor, alguma coisa. Ele sabia o que estava. O Papa está sofrendo mais que eu, né? Ele mesmo com dor falava isso. Na época, o Papa Bento sendo atacado pelo mundo, etc. O Papa está sofrendo, eu ofereço pelo Papa. Né? Então a capacidade de transcender naquele momento, de ofertar a sua dor pela dor do outro, coisa que nós não conseguimos fazer. Geralmente uma dor que a gente sente já sai reclamando de tudo e xingando até Deus. Eu não xingo Deus não, mas eu reclamo de tudo. Pois é. Então se a gente olhar a dor como uma forma de purificação, a gente muda a vida. E isso é muito característico de santos, né? Dos santos, mas a fé cristã nos ensina não a dor como passividade, mas a dor como purificação mesmo. Por que está doendo? Né? É como a crise. As pessoas se desesperam diante das crises. Não. Quando chega uma crise na sua vida, significa que algo precisa mudar, que você não se deu conta. Verdade. Pare e reflita. A crise são sinais que está dizendo, precisa rever o caminho.
Tem algo errado aí. Tem alguma coisa que não está legal, senão você não estaria sentindo. E o Carlos ressignifica a sua dor, né? Se chegava alguém lá, a mãe e a avó ficou o tempo todo com ele no hospital. Se chegava alguém, eles estavam e elas estavam dormindo, ele, silêncio, a nona está dormindo. Ele pedia silêncio para não vê, acordar ele a nona. que era a pessoa que estava doente. Exato. E ele pedia silêncio para outra que estava Pronto. dormindo. Aí o que precisava para aquele momento fosse a conclusão terrena e a abertura do céu? Ele, mãe, quero um padre. Me traz um padre aqui. Ele que pede. E confessa, faz tudo aquilo que eu te falei e logo depois morre. Então foram dias, padre. Foram 2, 3 dias. Entre a descoberta e a morte, 3 dias. Menos de uma semana. Terça até sexta. Terminou tudo. Padre do céu. Não teve... Descobrimos, vamos começar a tratar, vamos buscar... Sim, sei lá, fazer as químios, as rádios, sei lá. Nada disso. Então ele não chega a fazer um tratamento nenhum. Não. Que coisa. Nossa, é uma morte... É meio estranho falar isso, mas parece uma morte muito sobrenatural mesmo, né? Não deixa de ser. Em dias. Sim. Porque no que eu tinha pesquisado, pelo que eu tinha compreendido, ele descobre em setembro e morre em outubro. Então não é nem... Não. São dias. Foi. E ele nunca reclamou. Esses relatos, claro, você ouviu da família. Da família, em loco ali. Tudo, todo dia. Os detalhes. Ninguém nunca ouviu tanta coisa, né? Eu comia a comida do Carlos. A mãe fazia o almoço para mim. E você, esse movimento que você contou lá no começo, que eu não esqueci, você, no meio da pandemia, você se sentava na cama, que foi do Carlo Acutis, depois da porque sua o meu morte. quarto ficava de frente do quarto que era o dele. Aí eu comecei a usar o quarto dele para mim. E o quarto dele ficou... A mãe mexeu? Como é que tá o quarto dele? Mexeu em tudo, assim, porque está sendo feito o Memorial Carlo Acutis, onde ela vai levar as coisas para lá, o computador, etc. Lá no Monte Subásio, lá em Assis, lá em cima. E ele tinha o quarto de Milão e o quarto de Assis. E eu fiquei no quarto de Assis. Aí tava a cama dele, os móveis dele, tudo. Mas a mãe mexeu, descaracterizou, ela deixou lá meio que... Tá lá porque não se usa mais, né? Só eu que bagunço quando vou lá. Que bagunça quando vai lá. E o Carlo, então, essa casa de Assis, eles compram porque o Carlo gostava... De ir pra Assis nas férias. De ir pra Assis nas férias. Acho que tem foto dele em Assis, né? Tem. Aquela foto que ele tá de camisa Lá vermelha. no Monte Subásio, onde está sendo feito o memorial. Que é a foto mais icônica pra mim. Assis é no Monte Subásio. Tem Assis antiga e Assis nova, que é o vale. Né? Como você já foi, você viu. Você sobe, vai subindo. Lá é chamado Monte Subásio. Subásio. Isso. E Assis era cercada de muralhas lá no monte, como as cidades medievais antigas. E aquela foto é lá no Monte Subásio que ele gostava de subir e ficar lá. Que ele tá de camisa vermelha, de óculos, de mochilinha. Tudo ali é no Monte Subásio. E ele tinha uma câmera, né, padre? Tinha. Vai estar no memorial a câmera, o notebook. Ele fotografava tudo para fazer as coisas dele. E esses arquivos? Será que... Dona Tônia já disponibilizou tudo. Tá tudo solto aí pelo mundo. Os milagres eucarísticos, sobretudo. Acho que nesse memorial, até claro, quem sou eu para dar dica para vocês, mas uma dica que seria legal ter algum lugar passando, assim, sabe? Tipo, exposição, as fotos dele, algum lugar... Tem bem característico em exposição, que você coloca o olho assim que fica passando. É uma coisa em 3D, um negócio assim. Né? Podia ter uma coisa assim. Eu fui em algumas já fizeram, já teve. Em alguns lugares do mundo já fizeram, porque é itinerante. Quem quiser baixar, ela liberou tudo, não tem direito autoral nem nada. Pode publicar. Agora, no memorial, vai ser uma casa de retiro grande. Tem uma capela belíssima, uma via sacra. É um negócio lindo, né? Assim, paradisíaco mesmo. E vai ter o lugarzinho das coisas dele. E vai ser aberto também. E ela quer lá acolher padres que não têm condições de pagar hospedagem para quando for para Assis. Sempre pensando assim em acolher as pessoas. E essa casa lá em Assis, dá para visitar ou pelo menos passar em frente? Dá. A casa que ele morou, sim. Sim, fica do lado da capelinha Santo Stefano, né? E lá vai continuar como uma casa deles ou eles vão transformar em alguma coisa? Não, ela disse para mim que nunca vai vender aquela casa. Vai deixar ali. Tá. Porque foi a primeira casa propriedade deles mesmo. Ali e pronto, né? Ela até falou, vai ser para você, pode falar, quando vier para cá vai ficar aí. Eu chamava de Palazzo Vescovile. Palazzo Vescovile, eu falava que era a casa do bispo. Porque quando eu fui lá, dois lugares que eu quis visitar, mas como eu tava com o tempo muito apertado... Mas você vai passar de frente esse ano.
Você vai ver a casa. Não, vai. É maravilhoso. Você vai fazer um vídeo lá. Então, maravilhoso. Eu queria ir também no cemitério, porque a sepultura continua lá. Continua, tá o avô sepultado. Vamos ao cemitério. Eu sempre gosto de ir. Você foi, gosta? né? Então, ótimo. Vamos lá ao cemitério. Bonito cemitério de Assis. Eu não consegui ir porque eu tava com eu tinha contratado uma guia pra mim. Aliás, eu acho que você gosta de cemitério mesmo, né? Eu acho o cemitério um lugar muito de... Na verdade, o cemitério pra mim... E o de Assis, que é lá em cima também. É no alto. No silêncio. Você vê, dos fundos, você vê a Basílica de São Francesco. É um lugar lindo, né? E o caminho que vai cheio de palmeiras é muito bonito. Eu quero ir. Dá até vontade de você morrer e ficar lá. Morrer? Eu falei pra minha mãe, porque eu quero levar minha mãe na prova. Minha mãe continua sendo católica, fervorosa, né? Eu falei, mãe, quando você chegar em Assis, você vai ver que é um encanto. Assim. Assis é mística. É mística. Tudo fala. Eu fui a primeira vez e depois nunca mais parei. Eu fui em setembro, eu tô voltando. Já foi 15 vezes Assis. 15? Compreensível, super compreensível. É místico, até o cheiro eu sinto, é tão interessante. É interessante. Quando você se identifica com uma coisa. É maravilhoso. E posso te falar? Eu falei isso no meu vídeo. Eu sonhei muito tempo com Assis antes de eu ir pra lá, mas pra mim era um cemitério. Eu via do alto um grande cemitério. Eu falava, gente, olha quanto túmulo, mas que túmulos estranhos. Na hora que eu tô entrando, eu tô gravando, aí olha, gente, vamos entrar. Aí eu paro de falar no vídeo. Aí eu falo, gente, eu já sonhei com isso aqui. Aí meu irmão, lá vem, porque meu irmão tava comigo, né? Falei, gente, eu já sonhei com isso aqui. Isso não era um cemitério no meu sonho. É um santuário. Mas acaba sendo um cemitério porque tá lá Carlo, né? Tá a relíquia dele. Tá lá Carlo, tá lá Francesco, Santa Clara. Santa Clara. Santa Clara, eu não... Na Basílica de Chiara. Tá, os restos mortais dela tá lá também. Tá a criptazinha assim. Quanta coisa eu perdi. Porque eu fui com um foco, Carla Kutz. Carla Kutz e Padre Pio. Os dois focos que eu fui em setembro. Então, você vai ver rápido. Com outros olhos esse ano. Não, agora eu falei que eu vou com mais calma. Tudo mais bem que calma, sem querer fotografar tudo, mas viver. Não, mas na minha coisa não é só fotografar, é fazer vídeo. Mas assim, quanto mais eu gravar, é ótimo. Eu falo assim que muita gente vai com peregrinos, as pessoas hoje não rezam, elas fotografam. Isso. Reza primeiro, calma. Por exemplo, eu fui 5 vezes a Israel. Cada vez que eu vou é uma descoberta, sabe? Você vai a primeira vez, você quer fotografar, registrar, beleza. Mas vá a segunda vez você não quer saber de foto, você quer viver cada momento. Jesus esteve aqui, eu estou hoje aqui. Quando eu for para Israel, tenho vontade de ir. Eu sei que eu vou me desmoronar de choro. Vai. Ano que vem já vou abrir outra peregrinação. Vai, ano que vem? Vou. Então, ó. Ano passado fomos, né? Ano retrasado fomos. E sobre as relíquias. O corpo do Carlo Acutis, ele é considerado uma relíquia? A grande relíquia é o corpo dele, é de primeiro grau. Então vamos lá. Eu acabei nem explicando o processo de canonização, não foi? Não, você parou no... no servo de Deus. Você parou no momento da exumação, que é... de colher, de abrir os processos. Isso, das provas não, né? Dos relatos que vão chegando para a mãe. Então, deixa eu concluir. Aí, olha bem, aí eu volto pro... Aí é o primeiro grau, é o bispo que decreta. Então, servo de Deus. Passando aí já é enviado para o Vaticano, aí quem vai cuidar vai ser a Congregação pela Causa dos Santos. Então, com esses relatos das pessoas, até para eu entender, o bispo local recebeu e falou, nossa, tem muita coisa. Ele é um servo de Deus. Ele monta uma comissão chamada postulação e eles vão fazer uma investigação. Diante do julgamento desse tribunal que ele abriu, aí com os indícios e como se justifica isso na lei canonicamente, aí o bispo decreta, servo de Deus. Aí já pode ter uma oração e pedir a intercessão dele. Porque uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte, quem faz milagre não é o santo. Quem faz milagre é Deus. Os santos intercedem. É porque a gente diz comumente que o santo que fez milagre, né? Porque foi a intercessão dele. Aí vai para o Vaticano, que vai cuidar agora. Aí vai para começar o processo do servo de Deus para caminhar para o segundo degrau, que é o venerável. Nesse meio tempo já pode acontecer o milagre, foi o que aconteceu. Já como servo de Deus, houve um milagre no Brasil, né? E já foi levado para a postulação, na fase do venerável. O venerável é a parte que mais demora, que é onde vai ser investigadas as virtudes heróicas. É onde vai ser feita uma investigação completa da vida do candidato, do ponto de vista moral, espiritual, o que ele escreveu, o que ele falou, tudo é investigado. E quem que faz essa investigação? São as autoridades dentro da Igreja Católica? São a postulação. Tem um postulador que a Igreja determina e tem uma equipe que vai fazer isso. Vai ouvir testemunhas, vai investigar. A primeira coisa que foi aprendido foi o notebook do Carlos.
Apreendido, ótimo. E foi feita uma varredura de FBI ali, meu filho. Nada foi constatado. A palavra apreendido tá ok, é isso. Apreendido mesmo. Apreendido, vamos lá, faz parte do processo. Tudo que é dele é confiscado. É meio daquela coisa falando bem de maneira chula, mas assim, já que vocês estão falando que ele é santo, a gente vai investigar. Vai investigar. A igreja é muito prudente nisso, né? Então, veja bem, nada foi encontrado no notebook do Carlos que desabonasse a pureza dele, ou seja, o cara nunca entrou no site pornográfico, por exemplo. Isso que eu ia perguntar, porque ele era adolescente. Sim. Vamos falar de adolescentes como pessoa, como, né, adolescentes. Eles estão descobrindo a sexualidade, eles estão se interessando sexualmente por outra pessoa, para ter namoros, os primeiros namoricos, certo. né? Carlos teve esse momento, não? O Carlos nunca namorou. Mas sabe qual é a diferença do Carlos dos outros adolescentes? É que ele sabia o que queria. Quando a gente sabe o que quer, a gente não fica buscando coisas. Eu já sei o que eu quero. Aos 7 anos ele disse, o meu projeto de vida está sempre com Jesus. 7 anos. São 7 anos. Então veja bem, que maturidade. Uma criança de 7 anos dizer que tem um projeto de vida, pergunta para os jovens e muitos adultos se eles têm projeto de vida. Ninguém tem. Eu não sei se eu tenho. Pois é. E o Carlos tinha. Ele sabia, ele dizia, minha meta é o infinito. Minha meta é o infinito. Então, quando a gente sabe o que a gente quer, Daniel, as coisas periféricas não entram, porque elas não fazem parte do projeto. Você falou uma coisa interessante. Então, ele nunca foi encontrado nenhum indício de site pornográfico? Nada. Não, o processo teria parado ali mesmo. Entendi. Teria parado ali mesmo. Ah, podia ser. Não teria tipo uma coisa assim, não, gente, ele era jovem, vamos considerar. Não, nada disso, porque quem vai estar trabalhando nessa fase são principalmente, o que a gente usa a expressão até hoje, os advogados do diabo. Entendi. Tem uma equipe no Vaticano que é paga para encontrar algo que deponha contra. Entendi. Então não são pessoas que, por exemplo, estão ali a favor da igreja. Não, tem até ateus. Entendi. Jura, padre? Sim. Eu não sabia disso. Para mim a maior parte da equipe médica da congregação, por exemplo, quando chega na parte da investigação do milagre, tem cientistas completamente céticos. Porque quem diz que é milagre é a igreja, mas ela precisa do respaldo da ciência, que não explica o fenômeno. A ciência então tem que chegar ali, avaliar e falar, ó... Não se explica. Cientificamente ia acontecer isso, mas aconteceu isso. Então não compete a nós. Aí a igreja diz que é milagre, que é o extraordinário. E nós estamos vendo que tem algo estranho aqui, tem extraordinário aqui. Exato. Aí a ciência se curva, porque a ciência quer explicar. Entendi. E Deus não se explica, se acolhe. Né? Então, nessa fase, tem os contraditórios, tem aqueles que são pagos. Não, meu filho, sua missão nesse processo é achar alguma coisa contra o Carlos Acutis. Porque quando eles pegam um notebook de um adolescente e falam, aqui a gente vai achar coisa. Isso. Se você dá para uma pessoa super católica e devota que quer ver ele santo, talvez diga, não, era um adolescente. Não, vamos dar para alguém de fora, que não tem nada a ver com a fé, investigar isso aqui. Nós queremos esse laudo também. Como foi feito do milagre. Foram várias juntas médicas. Eu participei dos 2 processos. Cheguei, levei, aí o Vaticano falou, volte lá e mande outra junta médica que não tem nada a ver, avaliar de novo o menino miraculado. O corpo? Não, o menino que tinha acontecido o milagre. O de Campo Grande. Exato. Então, assim, precisa sempre de ter várias opiniões. Então, do Carlos, absolutamente nada foi encontrado na vida desse menino que desabonasse sua pureza. Nada. Padre. Como viveu, porque assim, não existia dicotomia no Carlos entre teoria e prática, entre o que eu acreditava e a forma que eu vivia. O grande problema muitas vezes das pessoas é que elas aparentemente acreditam uma coisa, mas na prática vivem outra. E do Carlos não teve isso. Por isso que foi tudo muito rápido. Ele deixou esse legado muito claro com a vida. Porque teria, assim, com certeza no mundo de hoje aparecido alguma coisa se tivesse tido. Mas o padre, pergunta polêmica, mas a gente pode dizer que o Carlos, sei lá, não teve pecados ou teve? Teve. Justamente se tornou santo porque pecou. Sabe qual era o maior pecado do Carlos, que é público? Era o da gula. Da gula? Sofria muito. Também peco nisso. Então ele tinha que ter um autodomínio completo com isso. Mas por quê? Ele gostava de comer muito tipo Sim, doce, sei lá, tudo? Mamma mia. A culinária italiana, meu filho, e de doces e tudo, você quer o quê? Né? Então ele tinha um autocontrole muito grande, ele sofria muito, porque ele se deixasse, ele ia ficar enorme. Né? Comia então, mesmo. assim, lógico, ele sabia dos seus pecados. Aliás, se torna um santo, frase belíssima de Santo Agostinho, para a gente parar com essa ideia de dizer que ser santo é privilégio de um ou de outro. Né? Santo Agostinho dizia, não há santo sem passado e não há pecador sem futuro.
ele é santo porque ele foi predestinado. Nada, não existe predestinação para isso, né? O Carlos tinha o livre-arbítrio de querer fazer o caminho ou não, né? Então veja bem, a santidade é um chamado que Deus fez para todos, vive quem quer. O Carlos quis viver e pronto, acabou a conversa. O jovem dos nossos tempos que abriu mão de tudo numa inspiração e quis viver, teve seus pecados. Aliás, se tornou santo porque soube vencer o pecado. O grande mérito dos santos é porque eles encontram um autodomínio sobre suas tendências que te levam a pecar. Porque é racional também. Tá? Então dizer, o pecado, nós nascemos com a mancha do pecado original. Na carne humana está a tendência a qualquer tipo de pecado. Quem vai fazer o autodomínio, a escolha de pecar ou não é sua, meu filho. O pecado vai estar sempre ali, a decisão de fazer vai ser sua. Por isso que eu não concordo muitas vezes, a pessoa diz que você pecou por influência de outro. Nada disso. O outro pode ter sido um estímulo, favoreceu, mas a decisão de fazer é tua. Porque quem te tente vai ter todo dia, até você é o tentador de você mesmo em muitas situações. Verdade. Então cada um sabe onde sua dor é, onde pulsa lá dentro, onde as suas tendências te apontam. A decisão de ressignificá-las, de sublimá-las por conta de uma causa maior é tua. E é bonito isso, que ninguém pode julgar ninguém por isso. Assim como ninguém pode julgar o outro, porque o outro quis ser assim, seja. Acabou. Agora tem essa opção também. A do Carlos foi a do céu. De viver isso, pronto. E na questão por exemplo, então a gente pode falar que o Carlos foi um jovem casto. Castíssimo, puro. A castidade, o que significa? Em síntese, castidade é ser fiel à condição que eu me encontro. O solteiro como solteiro, o casado como casado. E o Carlos fez a opção dele de ser casto, não fez o voto de celibato. Exato, mas viveu. Por quê? Em função do seu projeto de vida. O casto quando a gente fala na questão da igreja, por exemplo, você falou solteiro, casado. Então o solteiro, por exemplo, se ele tiver com namorada, ele não pode ter relação sexual porque ele tem que casar. O casado a igreja vê isso, né? Nessa questão. Ela aponta um caminho de maturidade para você chegar ao ato. Tá? Muitas vezes as pessoas começam pelo fim. O que começa pelo fim acaba rápido. Pelo fim seria pelo sexo. Né? Não se começa por aí, gente. Né? Quem quiser começar, vai começar. Mas sabe que... Peraí, faltou alguma coisa que vem antes. Daniel, só posso amar o que eu conheço. Né? O sexo é uma entrega de amor completa. Poxa, escolhi você por... Sabe? Isso é muito bonito. É sublime. Foi feito por Deus. Então, não pode ser feito de qualquer jeito. Né? Então, a igreja aponta um caminho para os católicos. A igreja aponta um caminho, filho. O melhor caminho é esse. Bom, então o Carlos também morreu virgem. Sim. Dona Antônia diz isso com todas as letras. Carlos nunca namorou, nunca teve... E Carlos, eu acho, não sei se foi para as meninas já ficarem sossegadas, ele disse, a única mulher da minha vida é Nossa Senhora. O menininho era ousado, sabia o que queria. Ele falou isso. Para muitos isso é loucura. Para quem vive numa outra opção de vida pode ser loucura. Não. O jovem que nos nossos tempos... Por isso, gente, se tornou tudo isso. Entendi. Por quê? Porque não é uma opção comum que se faz hoje. Tá? Num mundo tão fácil, né? Num mundo tão fácil. Com internet, a pornografia aí fácil, os sites adultos Pois fácil. É, Daniel, mas assim, a gente que escuta confissão, ouve muitos jovens. O vazio existencial é tão grande porque não preenche. Nada no humano nos preenche. Nos satisfaz naquele momento. Mas a alma fica carente. Aí nós vemos hoje tantas depressões. Nós vemos hoje, lógico, tem coisas que são patológicas que já vêm. Mas assim, para dizer, estou falando do ponto de vista existencial. Muita tristeza. É bem isso que o Carlos falou. É porque está voltado muito para si mesmo. A gente tem que encontrar uma razão de ser nessa vida além de nós mesmos. Eu tenho que procurar amar, apesar de mim, eu tenho que amar. Né? Mas está tão difícil. Aí nós temos um jovem que conseguiu e impacta para dizer, se ele conseguiu, eu também posso. O que falta é determinação muitas vezes. Né? A gente quer muito viver a perenidade das coisas. E tudo aqui é finito. Tudo é finito. Né? Eu sinto momentos de prazer, mas o prazer eterno, aquele que transcende, não tem como sentir aqui.
né? E o Carlos queria viver esse prazer, né? O do Kairos, o do céu. E ele falava isso, então, a única mulher da minha A vida é vida Nossa Senhora. Acabou a mãe conversa. de Jesus. Isso. Então, acho que talvez as meninas que pensavam alguma coisa, né? Outra vez, né, as meninas viram a foto do cara no meu Instagram. Nossa, que esse jovem tão bonito, ele tem namorada? Minha filha, candidata a santo. Né? Vai virar- Porque, ele veja se bem, tornará a beleza santo, do né? Carlos atraía. A Luana era que falava, o Carlos, quando entrava no restaurante, quando chegava no lugar com a gente, as cabeças todas se voltavam para olhar. Porque era uma beleza. E ele sorria para todo mundo. E era simpático, era bonito e simpático. Simpaticíssimo. E as pessoas correspondiam, né? E onde ele passava era buongiorno, como está? E sabe aquela coisa do afeto, né? Era um menino diferenciado mesmo, né? Então não tinha como não se sentir atraído. Mas hoje, quem entende muito mais do que a beleza física do Carlos era a sua beleza da alma, que transcendia, que ninguém conseguia pegar. Entendi. Porque beleza física, você pode gostar de achar uma pessoa bonita, em 2 minutos de conversa com ela, você já não quer nem papo com ela, porque você descobre o interior, Verdade. tá? É verdade. A do Carlos conjugava a física com a alma. Aí encantava todo mundo. Pronto. Aí as pessoas ficavam, o que ele tem? Entendi. O que tem ali? É a santidade dele que transcendia. Era o céu que estava nele. Que hoje ninguém vê céu em ninguém. E aí, nesse momento, então, essas equipes avaliando tudo que é levado para eles, qual a conclusão que eles chegam? Aí chegaram à conclusão, realmente esse garoto não tem nada que o desabone para se tornar venerável. Ou seja, as suas virtudes são reconhecidas como graus de testemunho de vida que correspondem com o que ele acredita. Então, venerável Carlo Acutis. 2º degrau. Para o 3º degrau, aí já precisa a intercessão dele para um primeiro milagre. A parte mais longa é essa. Aí agora só precisa de um milagre para beatificar e outro para canonizar. Tá. Aí aconteceu o da beatificação no Brasil. É aí que o mundo conhece Carlos. É do Brasil para o mundo. Nem a Itália sabia. É do Brasil para o mundo. A importância. Carlos morreu 12 de outubro. O milagre aconteceu na capela de Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro. Tá? A igreja decretou a memória litúrgica do Carlos 12 de outubro e de quebra mandou um padre do Brasil para casa dele. É muito Brasil. Quem que é esse padre do Brasil que foi para lá? Estamos tentando descobrir quem foi. Então, Gente, meu filho, incrível. foi do Brasil para o mundo esse boom desse menino. Aí, Carlos, como, lógico, não ia deixar sua terra de lado, o segundo milagre aconteceu em Firenze, na Itália. Em Firenze, na Itália. Padre, eu tinha ouvido que era na Costa Rica, não é? Ela é costarriquenha, Ah, tá. mas radicada lá em Firenze. E qual foi o segundo milagre? O segundo milagre, olha, foi tão interessante porque foi uma das investigações mais rápidas da história. Aconteceu em 2022 e em menos de um ano toda a equipe do Vaticano já tinha chegado à conclusão, porque a ciência, Que era um milagre. ciência se curvou rapidamente. Então veja bem, a menina pedalando caiu, teve um traumatismo craniano, onde perdeu massa encefálica, precisou tirar parte do osso do crânio. Meu Deus. A ciência disse, ela vai morrer ou vegetar. Nunca mais vai andar, não vai falar, não vai respirar, tráqueo, tudo. A mãe, muito devota, muito católica, correu a Assis e foi diante do túmulo do Carlos pedir a intercessão dele pela filha. Ela foi para qual túmulo? No cemitério? Lá onde está o Carlos, na igreja. Ela foi na igreja, né? Isso, porque o corpo está lá desde 2019. Então ela foi diante do corpo dele mesmo, já Foi, exposto. Já exposto. Rezou e pediu a intercessão pela filha. Semanas depois, simplesmente a menina acorda, mandou tirar atrás, começou a respirar normalmente, mexeu os pés e saiu andando. Tô bem, mas vamos para casa. Parece que nada aconteceu. Meu Deus. Quando Deus faz completo. Me arrepia. Quando Deus faz completo. Aí a ciência, peraí. Nós O que dissemos, aconteceu? ela ia morrer ou vegetar. Uma menina que perdeu massa encefálica, tá perfeita? Ela tava, entre aspas, morta, né? Morta. Pronto. Quando Deus faz completo. Aí a ciência por isso que foi rápido, porque os laudos da ciência falou, não, ela vai morrer ou vegetar. E o primeiro milagre? Foi do Matheus, que tinha um problema no pâncreas aqui em Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. Isso, e também estava numa perspectiva de vida que ia morrer porque tudo que comia vomitava. E era uma criancinha, Uma né? criancinha, né? E o pâncreas dele tinha uma deformidade congênita que parecia um Y. E olha que interessante, depois do milagre, até o pâncreas voltou ao estado normal. Assim, espera aí, imagina você nascer sem um braço e o braço começar a nascer depois. Sim, voltou ao formato Normal, perfeito. Hoje o Matheus come até pedra.
Coleta pedra. Eu tô querendo ir conhecê-los lá em Campo Grande. Eu não sei se eles hoje em dia. O Matheus mora. A mãe morreu, tá com uns 6 meses que a mãe morreu, o avô Faz morreu. pouco tempo. O avô que levou ele Morreu. faleceu. Faleceu a mãe e logo em seguida o pai, o avô. Ele tá sob a tutela da avó, ele tem 14 anos. Ele tava até meio Tristinho. meio recolhido. É. Perdeu a mãe e o avô logo em seguida. Porque quem leva é o avô, né? É o avô. O avô levou na missa que o padre ia abençoar com a relíquia. Levou e pediu a intercessão do Carlo. E aí levou o neto. Nessa missa. O neto chega a tocar na relíquia? Sim, tem até fotos. O avô levou. Porque o padre deu a bênção com a relíquia. E o avô foi com muita fé pedir a intercessão do Carlo pelo neto. Eu acho muito forte essa. Eu acho bem... Porque era uma criança, né? Ele ainda é muito jovem, tem 14 Ele não anos. tinha consciência, mas o avô que Sim. teve. Então, você vê que é uma intercessão também do próprio avô. Do próprio avô. Viu como Deus ouve a intercessão? E falando em relíquia, você trouxe uma relíquia. Trouxe. A que peregrina comigo, uma relíquia de primeiro grau, ex corporis, um fragmentinho do corpo do Carlo. Ex corporis. Fragmento do corpo. Fragmento do corpo. O que é essa relíquia? Acho que de órgãos internos, que foram feitos pequenos fragmentos. Vamos trazer. Deixa eu pegar ela aqui com a Thaisa. A Thaisa tá. Thaisa. Obrigado, Thaisa. Gente, que... Aham. Pra você mostrar. Isso. A câmera é essa aqui. Ó. A gente vai colocar aqui no detalhe para vocês verem. Então, essa é um fragmento. Aí dentro isso, desse... Esse pontinho pretinho aqui é um fragmentinho do corpo. O pontinho pretinho ali embaixo. Isso. Bem no meio da rosa aqui, ó. É um fragmento do corpo de Carlo Acutis. Porque a grande relíquia é o corpo dele, né? Não ia fatiar o Carlo e ficar levando para todo mundo. Então, muitas das relíquias do Carlo foram feitas dos seus cabelos, que ele tinha muito cabelo. Então, tem a dos cabelos, que são pequenos, porque são levados para os santuários para o mundo inteiro. Então, são pequenos fragmentos. Posso mostrar? Posso pegar? Gente, olha que emoção. Aqui uma relíquia de Carlo Acutis aqui em casa. Muita emoção. Padre, obrigado por ter trazido, viu? Acho que é muito... As pessoas quando se emocionam muito quando chegam próximo da relíquia. Muito mesmo. Vou pôr aqui no detalhe para você em casa ver. Porque... Sara, vê se dá para ver aí. Tá dando para enxergar? Tá focado? A relíquia é a presença do santo. É ele, né? Menor que seja a presença. Né? Quando a gente quer trazer a presença de alguém para perto de nós, a gente pega um objeto, sente, olha uma foto. É o fazer memória. E aqui, jogando no detalhe, Sara, então aí bem no meio tem a foto dele. Isso aqui lembra um ostensório, né? Isso chama-se relicário. É um relicário. Relicário onde se põe relíquia. Onde se põe a relíquia. E aí tem a fotinho dele, e aí bem nesse pontinho, bem no meio da foto, tá dando para ver o pontinho aí, Sara? Bem no meio da sua Isso. Esse pontinho preto é um... fragmento do corpo. Você sabe qual parte? Pode ser pele, pode ser também de algum órgão, não especifica. Quando fala ex corporis, é um fragmento do corpo. Quando é do cabelo, é ex capilis, né? Ex ossibus, quando é do osso. Então, esse é ex corporis, é do corpo. E aí pode voltar aqui pra gente, Sara. E aí, o Padre Fábio, uma dúvida. Não é só pedaços do corpo, fragmento do corpo que podem ser relíquias. Objetos também? Pronto, vamos lá. Aí nós temos, essa é a de primeiro grau, aí tem de segundo grau, algo que pertenceu, a camiseta, um caderno, que eu vou mostrar um caderno que eu trouxe do Carlo. Você trouxe um caderno do Carlo. Vamos logo. Gente, aqui uma relíquia de segundo grau, o caderno de geografia do Carlo. Aí tem a letra dele que ele escreveu aí. Tudinho aqui, a letrinha dele, ó. Posso mostrar aqui? Pode. Pode mostrar aí o caderno dele. Padre Fábio. Dá para ver, Sara? Então essa é a letra de Carlo Acutis. Ele escreveu nesse papel. No dia 5/9 de... 5 de setembro de 2005. Um ano antes de morrer. Dá para ver? Dá. Daqui a pouco a gente mostra no... Deixa eu mostrar no detalhe aqui também. Nossa. Porque eu acho que é importante. Ó, pode deixar aí na mesa, Padre? Vou mostrar aqui no detalhe. Dá pra ver? Não. Dá pra ver? Levanta mais um pouco. Ó. Aí. Deu pra ver? Levanta mais um pouquinho. Aqui. Aí. Vou mostrar rapidinho. Dá pra ver? Dá pra ver. Essa é a letra de Carlo Acutis. Carlo Acutis escreveu nesse papel em 2005. É um ano antes, né, Padre?
dele falecer. E esse caderno era de geografia dele. Era. Uhum. Tem no início também Posso duas. folhear? Volta antes para você ver a prova dele. Tem uma prova de matemática dele. Ó, Volta. posso mostrar só isso aqui? Carlo Pode. Acutis. Isso. Gente, dá pra tirar aqui? Dá, tire. Pronto. É que eu grudei aí para não. Tira você, eu medo de mexer. E isso é a família que te deu? Foi. Isso aqui foi o Rajas que me deu. O Raj. Um dia eu fui lá, peguei no baú do Rajas, que ele disse que tinha muita coisa guardada do Carlos. Eu tenho também o capacete dele de ciclismo. É seu, né? É. Dá pra ver aqui, Sara? Levanta mais um pouco. Aí. Dá pra ver escrito Carlo Acutis? Dá. Olha aí, ó. Carlo Acutis, o caderno do Carlo Acutis. Gente, que incrível. Isso aqui é pra ir pra museu mesmo, né? Só que essa é minha, eu não dou para ninguém. Ah, essa é sua. E ó, é o Ele caderno escreveu dele. só no início. Ah, só no início, ó, tá vendo? E Pouca aí coisa. foi um ano antes dele falecer, né? Foi. Dá pra ver? Aqui é a última, Aqui, a ó, última aqui folha escrita. duas provas dele. Gente Tem, do céu. tem uma de matemática aí, ó. Preparazione All'esame. all'esame. Carlo Acutis, classe 5, né? Elementare, 23/5/2002. E isso estava no ensino fundamental. Pra cima? Dá pra ver? Dá pra ver. A luz tá atrapalhando, não, né? Não. Isso aqui é uma prova dele. É. Geografia? É matemática. Matemática. Abre aí para você ver. Será que ele era bom em matemática? Vamos ver aqui. Bom, tá tudo, pelo que eu vi aí, tá tudo certinho. Tá tudo certo. Dá pra ver aqui, Sara? Dá. Ó. Gente, que emoção segurar algo que Carlo Acutis Olha lá. escreveu, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Dá pra ver. Padre, que incrível. Incrível, incrível. Dá até um negócio segurar. A gente se sente próximo, né? Gente. Da pessoa. A última folha, ó. Isso aqui é uma prova grande, né? Uma prova bem completa, né? Uma prova extensa de matemática. Incrível. E esse daí, então, que a gente deu foi a família? Foi, isso aqui foi o Rajas. O Rajas, que era o baba dele, É né? isso, guardou muita coisa. O que a dona Antônia me deu foi uma camiseta. Posso colocar a relíquia? Coloca a relíquia aqui, ó, pra ficar mais... Eu tenho uma camiseta dele também. Aquela camiseta vermelha, você tem? Não, ou aquela é clássica. Aquela é a clássica. Eu tenho uma regata branca dele. Tá, acho que tá dentro de um... De um uma quadro que eu moldura, coloquei na minha sala, isso. De um quadro. Então, essa é uma relíquia de primeiro grau. Você E essa é de segundo. Aí de terceiro é o que é tocado na relíquia maior. Por exemplo, o lençol que envolveu o Carlo é picotado e são feitas relíquias de terceiro grau. Entendi. Se você for lá, você encosta uma camisa, um lençol no corpo do Carlo e fica a relíquia de terceiro. Porque foi tocado na relíquia de primeiro. Entendi. Maior. E também porque esse tecido teve contato com o corpo dele. Isso. Né? Então, a relíquia de primeiro grau são fragmentos do corpo. Segundo grau, objetos que pertenceram. Então, isso daqui também são relíquias, né? São, de segundo grau. E terceiro, objetos que tiveram foi contato. Toque na relíquia maior. Isso. Então, essas são as categorias. de relíquia. Primeiro, não tem mais. Não, primeiro, segundo e terceiro. Hoje em dia, alguém ainda toca no corpo dele, como a mãe, se ela quiser chegar lá e tocar no corpo dele, ela pode? Ou não? Pode. Até porque, de vez em quando, as irmãs que cuidam são as irmãs brasileiras, que estão sempre limpando. São irmãs brasileiras? Você vai conhecer, a irmã Francisca e a irmã Wanda. Elas que cuidam do santuário. E cuidam do corpo? Isso. Elas que cuidam do túmulo lá, para fazer a limpeza, etc. Gente, olha os A higienização brasileiros. externa que as pessoas tocam, tudo. São elas que cuidam. Como é o nome delas? A irmã Francisca e a irmã Wanda. São as irmãs capuchinhas. O pároco também era um brasileiro que foi transferido voltou para o Brasil, lá do santuário. São as brasileiras que cuidam. Que incrível. Você É vê muito Brasil, né? Isso que eu ia falar, a proximidade Do Carlo com o Brasil. Carlo com o Brasil. Pois é, meu filho. Depois eu pensando que eu gostava do Carlo à toa, né? Eu gosto do Carlo. Eu lembro que quando foi a missa dele, que foi exposto o corpo, eu assisti aqui de casa. E eu não acreditava nisso. Eu ficava, gente, o que é isso? E a mãe dele, uma felicidade, todo Plena. mundo cantando, a mãe dele plena. Exatamente. É Antônia Salzano. Salzano Acutis. Salzano Acutis. Eu falo assim, que nessa ida para lá, eu acho que vai ter muita gente, mas eu tenho uma missão. Eu queria pelo menos uma foto com a Antônia, vamos ver se eu consigo. Você vai ver. Você vai ser- ver ela vai estar na missa. Nós vamos ficar próximos, embora um próximo longe, né?
Mas é bom chegar cedo, né? Porque, ó... É. E esse ano é o jubileu Jubileu. da de igreja. crianças e adolescentes. Isso. Nós estamos vivendo, na verdade, o ano jubilar que acontece na igreja, que é Tá. a abertura das portas santas, da porta santa. A cada 25 anos acontece o ano jubilar na igreja, que é o ano da graça. E dentro desse ano teve uma programação muito intensa, onde aconteceram vários jubileus dentro. Tá. Então vai ter jubileu das crianças e adolescentes, jubileu dos jovens, jubileu das famílias, jubileu dos padres, jubileu dos seminaristas, vai ter É jubileu... o ano jubilar. ano jubilar mesmo. E agora, no segundo domingo depois da Páscoa, o segundo domingo de Páscoa, vai ser o jubileu das crianças e adolescentes. E aí acontece do dia 25 a A 27 27. de abril, né? Isso. A canonização, especificamente, acontece no dia 27. Isso, que é o encerramento do jubileu das crianças e adolescentes. É a missa de encerramento do jubileu. Eu ia te perguntar como que funciona a canonização lá, como que é a festa, mas eu não vou perguntar porque eu vou lá mostrar. Isso, tá bom. Então eu vou estar lá. Inclusive nós vamos viajar junto, né, padre? Vamos, ó, que coisa, viu? Que coisa, Eu falei quando o padre estava vindo, o padre Fábio, eu falei, será que ele sabe que sou eu que vou? Porque Descobri hoje. porque eu lembro que eu falei assim, cara, eu tenho que ir com a agência do padre, né, que é a Tal Turismo, né, que tá fazendo, porque você não tem outra pessoa para falar de Carla Cutts senão o padre Fábio Vieira aqui no Vamos Brasil. estar lá. Né? E vamos estar em Assis, vai ser tão bom. Vamos rezar a missa lá no santuário. Eu estarei lá. E aí, padre, eu vou te pedir antes pra você não brigar comigo, porque eu vou a trabalho. Tá. Então eu vou estar gravando tudo. Sem problema. Que bom, que bom. Gravando assim, eu não vou gravar tudo, mas a maioria das coisas eu vou para registrar em vídeo. Mas é porque bom mesmo. É um momento histórico. Sim, né? sim, sim. Aliás, o mundo todo que já teve de TVs, de agências que já entraram em contato comigo, que vão querer entrevista, uma palavra, meu filho vai ter um negócio. Eu imagino, não, eu O imagino mundo, agora. como né? foi a beatificação, o mundo todo. Porque, veja bem, a devoção ao beato ela é restrita somente à diocese dele. Por exemplo, tem um monte de beatos aí, candidato a santo, que a gente não sabe quem é. O Carlos foi o beato do mundo. Olha, foi num ano onde o mundo parou, 2020. Pandemia. Tudo televisionado e pelas redes sociais. O candidato a patrono da internet parou todo mundo para ver pela internet. Que coisa, né? Que coisa. Isso que eu ia te perguntar. Ele muito se fala dele ser, dois termos que eu ouvi muito: padroeiro da internet e influenciador de Deus. Certo. Algum desses termos é correto no sentido de ele vai realmente virar um padroeiro da internet ou ainda não se sabe? Vamos lá. Quanto ao influencer, eu achei bonito que isso é uma atribuição a posteriori, né? Porque o Carlos não teve rede social nenhuma. Não teve rede. Nem celular Carlos tinha. A única coisa que ele tinha é o computador que ele conectava à internet. O conteúdo que ele foi um protagonista, ele preconizou. O conteúdo dele ele fez todo, mas quem colocou no ar foi a mãe depois. Né? Quem coloca é a Antônia. Dona Antônia que libera tudo que ela descobre. E olha, quer saber como que ela descobriu? Por um sonho. Vamos lá. Um dia ela acordou e no sonho o Carlos disse assim: Mama, il testamento. Mama, il testamento. Traduzindo. Mamãe, o testamento. O testamento. Daí ela acordou, foi conversar com a Luana, que é a avó. Mãe, eu sonhei à noite o cara me falando de um testamento, mas eu não recordo se o cara deixou alguma coisa escrita, um testamento. E conversa vai, conversa vem, a Luana falou: você já viu o computador dele? Dona Antônia correu. Que ela abre o computador, a primeira coisa que aparece é o vídeo dele: sono destinato a morire. Aí ela abre e descobre tudo que estava lá, o legado do filho. Tudo. Ela não tinha visto até então. Não, esse ela nem vídeo. imaginava do computador. Foi lembrar depois. Ela conta uma história desse computador. Você já viu ela contando? Que Quando pega explodia? fogo? Sim. Era Carlos fazendo as pesquisas dele, as coisas, de vez em quando o notebook explodia. E ela atribui isso ao mal, né? Pois sim. Atrapalhando o menino, buscar o céu. Aí ela: não tem problema, filho, já vou comprar outro. E ele serenamente dava risada e começava a fazer de novo. Entendeu? Então, assim, o testamento do Carlos foi o computador, olha que coisa. Olha que coisa. Então estava tudo ali. E depois ela libera tudo isso. A partir daí, nós entendemos que ele é um influencer. Por quê? Porque hoje nós conhecemos o conteúdo produzido por ele. Então hoje ele é uma influência de Deus no sentido positivo, né? Porque tem os influencers que influenciam por outras coisas. Que não são de Deus. Que não são de Deus. Como também surgiu outro Cyber Apóstolo e tantos outros por conta da ligação dele com a informática. E o caso do padroeiro só acontece na canonização. Todo santo recebe um atributo, né, da parte da igreja para ser o intercessor mais próximo, para proteger. Esse atributo, falando de uma maneira mais, né, seria
como se fosse o cargo. Como se, tipo, São Francisco é dos animais. E você vai cuidar disso aqui, filho. Vai Entendi, olhar é o seu departamento. É o seu departamento, cara. Então, nós vamos saber no dia... Na hora, vai ser surpresa. Vai ser surpresa, o papo que vai falar. Aí, como ele é candidato a patrono da internet, comumente a gente já fala que é, tá? Como a gente já fala que ele é santo, né? O povo, ainda mais o brasileiro que é ansioso, né? Sim. Né? Dizer. Não, quando eu postei, padre, o pessoal falou, não, mas ele já é santo. Eu falei, gente, não é ainda. Não, exatamente. No coração é. No meu caso já é santo, desde quando nasceu. Mas agora, quem tem o poder para dizer que ele é santo é a igreja, né? Na terra. Então é ela que vai dizer no dia 27 de abril. E muita gente, quando eu fui tirar foto com ele, lá, falou o seguinte, esse não é o corpo dele, aquele lá é ele. É. Tratado, né, totalmente. A questão é que foi colocada a máscara de silicone, que dá a impressão de que está vivo dormindo. Máscara no rosto e uma máscara nas mãos também. Nas mãos, como a do Padre Pio, também é uma máscara de silicone, perfeitíssima, feita em 3 negócios, para encaixar certinho, que faça a partir da imagem dele mesmo. Porque não ia expor aquele cadáver ressecado totalmente. Poderia até expor, mas ia chocar muito. Então vamos colocar ele na beleza do que ele está. Ali não é nada de cera, não foi nada reconstituído. Tava perfeitinho. Eu vi, meu filho, tava todo perfeitinho. Mas o corpo inteiro foi trabalhado, né? Foi tratado, filho. Para ser exposto. Para ser exposto e não se decompor mais. E as roupas? Foi Dona Tônia que vestiu uma semana antes. Ela que comprou as roupas. Ela, a mãe que compra. Foi. Meu filho era assim. Não vamos colocar nele uma coisa que ele não era. Ele tá com tênis de marca, né? Sim, era o que ele gostava. Fez até um merchan, né? Fez até um merchan. Senhoras e senhores, esse foi Padre Fábio Vieira, incrível. Eu tô muito emocionado aqui. Segurando o choro. A Thaís tá chorando ali, né, Thaís? A gente chora. Eu não tô nem olhando pra ela, porque quando eu vejo alguém chorar, eu choro junto. Então, obrigado, Padre. Muito obrigado. Sua bênção, querido. Deus abençoe. Tudo de bom pra você. E você topa dar a bênção para as pessoas que estão assistindo? Topo, dar a bênção pra todos. Encerrando esse momento, tá? Se você quiser usar aquela câmera geral para aí todo mundo ver a gente na bênção. Então, nesse momento, todos que nos acompanharam nesse podcast, né, possam fazer o pedido da sua graça, né? A gente, quando se volta para Deus, muitas vezes é para pedir, né? Embora eu acredite que a verdadeira oração é aquela que parte do agradecimento. Nós temos muito mais do que agradecer. Mas hoje, especialmente, vamos pedir a Deus uma graça, pedindo a intercessão do Carlo, né? Desse nosso jovem que daqui a pouco chamaremos São Carlo Acutis. Então que cada um possa fazer o pedido da graça, do milagre, lembrando que é Deus quem concede, mas os santos nos ajudam porque nós temos fé e acreditamos. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do Beato Carlo Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Me lembrando das épocas que eu era católico. Existe um grande movimento para eu voltar a ser católico na internet, mas eu tenho muito carinho pela Igreja Católica, muito carinho pelo Carlo Acutis. Sempre me emociono quando falo de Carlo Acutis e foi Carlo, né? Foi Carlo. Eu acho que o Carlo dizia uma coisa para encerrar aqui depois da bênção. Todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. A originalidade não se perde, embora muitos morram fotocópias. Perder a originalidade é perder a essência. E qual que é a essência e o que é o essencial? O essencial é Deus. Sempre, sempre. Como ele dizia, nonio madio. Então, o que se tem de essência, como muitos adolescentes e jovens muitas vezes pegam atalhos no caminho, mas lá na frente eles percebem e voltam para o caminho. Entendeu? E o Carlos está trazendo muitos jovens de volta para casa, para o caminho. Que Deus quer você como você é. Deus te ama como você é, mas quer que você também, como fala, todo encontro de Jesus com o pecador, ele nunca condenou. Mas ele dizia, vai e não peques mais. Posso falar? Porque até agora você sofreu com o pecado. Por que você não muda, filho? Mas tua fé te salvou. Falar, católico ou não, Carlos é meu amigo. Sim, sim. Posso colocar aqui no detalhe para a gente encerrar com a imagem dele? E é muito emocionante estar com a imagem, com a relíquia dele aqui. Vou colocar aqui no detalhe pra gente encerrar. Eu quero te dar o presente, rapaz. Tem presente para mim? Opa! Tem o presente aqui para você ler. Esse né? é o seu segundo livro. É o segundo livro, Carlos, sim, eu não. Obrigado, tá? padre. Aí eu aqui, relato algumas... O primeiro capítulo você vai amar.
Eu vou amar tudo, né? Você vai amar o primeiro Você capítulo. autografa pra mim? Tudo, autografa. Sara, tem uma caneta aí em cima? Não, depois então eu vou pedir pra ele autografar nos stories. Tá. Que eu acho que eu mudei aqui. Então, esse é o seu segundo livro, Carlos, sim, eu não, né? Eu não. A partir da minha experiência de missão, eu respondo alguns questionamentos a partir da espiritualidade do Carlos. Inclusive, tem um muito interessante. Digitais influencers, originais ou fotocópias? Ai, gente, será? O que será? Deixa eu pegar uma caneta aqui e cantar ele. Então você autografa pra mim? Autografa, Padre? meu querido. Muito obrigado, que Muito bem. incrível. Imagina. Como é que é a fala? Tem um capítulo aqui que eu trato. Falo dessa questão dos digitais influencers que surgiram, que surge a toda hora. Aham. Original ou fotocópia? E também eu acho que se a gente vai ser uma surpresa, né, na hora da canonização, no momento da canonização, para a gente saber do que ele será padroeiro. Mas se ele for padroeiro da internet, eu fico na minha dúvida assim, o que será que as pessoas vão pedir para Carlo? Porque a internet hoje movimenta o mundo, né? Então, quando eu posto coisas do Carlo, um monte de gente pergunta isso nos comentários, mas o que eu vou pedir para ele? Para o meu modem não queimar? Para minha internet não parar de funcionar? Eu acho que vão ser coisas muito mais intensas, né? Porque, por exemplo, tem gente que tem doenças graves e fazem campanhas pela internet, né? Tem muita gente que eu já vi que tem câncer e faz campanha pela internet. Pedir ao próprio Carlos que te ajude a usar isso aqui para o bem. A usar a internet para o bem. A não se deixar seduzir pelo mal que está contido nela também, né? Eu acho que muito mais do que a graça da cura das doenças é buscar na internet uma forma de purificar-se do que ela às vezes pode fazer. E agora um exercício, padre, meio que Carlo Acutis fazia, né, dessa questão transcendental. Deixa eu mostrar aqui o autógrafo dele. Dá para ver aqui, Sarinha? Agora eu queria pedir uma visão sua, transcendental sua. Você acha que um dia você vai se encontrar com Carlos espiritualmente? Eita! Difícil essa Rapaz, pergunta. olha, embora a gente sente a presença por estar falando 24 horas dele, você traz presente porque está dentro de você, mas assim, vai ser... Você sabe que usaram uma expressão que estão me chamando aí ultimamente, que eu fugi dessa expressão, mas eu estava no mercado lá em Fortaleza e algumas pessoas começaram a correr atrás. O padre do Carlo! Padre do Carlo aí, ó. Aí o pessoal... Gente... O padre do Carlo ganhou essa imagem. Essa alcunha. Eu disse assim, poxa vida, se no fim de tudo, depois eu não encontrar você, hein, Carlo? Pelo amor de Deus. Sim, eu acho que, não sei, vai ser... Não dá pra gente... Talvez ver... é um desejo, né? Um anseio, mas não uma certeza, né? Porque a gente... porque nós não vamos estar mais na sinestesia do corpo, né? O espírito é diferente, o transcendente, o estado de ser é diferente pós-morte. Então, esse desejo de encontrar, de pegar, abraçar e beijar é sinestesia, é imanência, né? Então, no espírito não existe essa imanência. Então, a forma do encontro vai ser diferente, mas vai ter, sim. Vai ter. No final ele falou que vai ter. Vai ter. Padre Fábio Vieira, obrigado pela sua participação. O pessoal te encontra onde nas redes sociais? Quais são as suas? @Padre Fábio Vieira no Instagram e Devotos de Carlo Acutis Brasil. E uma ideia, depois da canonização, será que não se há um projeto de criar redes oficiais do Carlo Acutis? Então tem um Ficciale da Itália. Tem já? Na Itália? Olha, eu não sabia. carloacutis.com, o site. Mais tá? redes sociais, por exemplo, o Instagram Tem dele. um Instagram oficial também, que a Associação Carlo Acutis cuida. Sim. Que Dona Antônia que fica por Qual trás. que é o arroba? Carlo Acutis Ficciale. Um Ficciale. Em depois italiano. eu vou marcar aqui. Tá. Padre, obrigado pela sua presença. Vou encerrar porque o padre tem muito compromisso aqui em São Paulo. E vamos para a canonização, né? Simbora, meu filho. Vamos lá. Simbora. Vamos lá para a câmera geral. Até o próximo LendaCast, o seu podcast para ouvir antes de dormir, a hora que você quiser. E hoje, especial, Carlo Acutis. E a gente sempre deixa, padre, uma mensagem no final. Mas assim, é uma palavra só, para as pessoas comentarem, para provarem que elas vieram até o final da live. O que você acha que eles poderiam comentar? Uma palavra em português, não? Uma palavra... Não italiano. O que você acha que eles poderiam comentar para provar que eles vieram até aqui? Não eu, mas Deus.
Não eu, mas Deus. Inclusive, tá escrito lá perto do túmulo dele. Tem uma vela lá escrito, né? Então você vai terminando essa live, não é aqui no chat, é na área dos comentários. Tanto quem tá no YouTube e no Spotify. Não eu, mas Deus. Não eu, mas Deus. Carlo, estamos chegando aí para sua canonização, porque Carlos está vivo, né? Oh, aqui no coração tá mais que nunca. Aqui no coração mais do que nunca. Tchau, até a próxima.